bom? Entendi. Meninas, pode liberar. Aí quando a gente passar a palavra para o professor, aí a gente pode fechar a câmera, tá bom? Vou até montar o microfone para não sair nada. Peraí. Prontinho, todo mundo estava na sala de espera, entrou. Perfeito. Vamos lá, boa tarde a todos. Obrigado por terem aceitado o convite, estarem conosco nessa tarde de segunda, iniciando aqui as nossas palestras do GEAS, Anclivepa, tá? Hoje a gente tem o nosso convidado, o mestre, professor Rafael Vieira Ramos, que vai falar para a gente sobre o luto na clínica de animais silvestres, tá bom? A Ana Paula vai falar brevemente o currículo do professor e o senhor pode até acrescentar alguma coisa também, tá bom, professor? Pode falar, Nana. Boa tarde a todos. Então, o professor Rafael é médico veterinário, mestre em biologia animal, pós-graduado em cuidados paliativos e terapia da dor, clínico paliativista de animais selvagens, docente da Universidade de Santo Amaro, UNISA, e da Fundação de Ensino Superior de Bragança Paulista. Seja muito bem-vindo ao nosso grupo, é um imenso prazer recebê-lo. Eu que agradeço, gente. Agradeço imensamente o convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês, conversando sobre um tema que eu gosto muito e que é extremamente necessário, né, na nossa rotina clínica, para qualquer área da veterinária que a gente for, a gente acaba lidando com o luto, e não só dentro da veterinária, mas na nossa vida também, né? E entender um pouquinho esse processo que é tão complicado, tão doloroso muitas vezes, ajuda muito a gente a entender melhor o que a gente está passando e conseguir lidar com isso de uma maneira mais leve e menos pesada do que já é, né? Então, esse é um prazer imenso. Eu agradeço mais uma vez o convite. Bom, gente, eu sou médico veterinário paliativista, né? Não sei se todo mundo sabe o que significa ser paliativista, né? Eu fiz uma pós-graduação em cuidados paliativos e terapia de dor na medicina humana mesmo, na PUC, né? E aí eu trouxe essa área da medicina paliativa para dentro da medicina de animais selvagens aqui no Brasil, né? Eu sou o primeiro paliativista aí de animais silvestres e exóticos e espero que isso mude em breve, porque precisamos de colegas que trabalhem com isso, então venham para esse lado da força que é super importante, tá? E o que significa, né, cuidado paliativo? Antes de a gente entrar no luto, eu quero falar um pouquinho do que eu faço para vocês entenderem melhor, né, onde isso se encaixa também. Cuidado paliativo, né, tem muito mito em cima do cuidado paliativo e a nossa língua portuguesa mesmo traz paliativo como uma gambiarra, né? Então as pessoas acham que cuidado paliativo é aquela gambiarrinha ali que você faz, a mesa tá bamba, você coloca uma bolinha amassada de papel ali e tá ali, né? Aquela situação. Então o termo paliativo ele é usado de uma maneira muito incorreta, né? Até dentro da própria medicina veterinária e da medicina humana também. Onde a gente fala, paliativo é aquela coisa que não resolve, né? Ou não tem mais nada para fazer, manda para o paliativo, né? Sendo que quando a gente fala de cuidados paliativos, na verdade a gente está falando de um tipo de abordagem que a gente tem com famílias, né? E aqui eu estou falando de famílias multiespécie, famílias onde os pets, os nossos pacientes, eles são membros da família, né? Eu vou destrinchar um pouquinho melhor com vocês o que é isso daqui a pouco. E o cuidado paliativo, ele vai ser uma medida extra ali de proteção contra o sofrimento que as doenças graves e ameaçadoras da vida podem trazer para esses pacientes que estão sendo vítimas, né, vítimas não, né, acometidos ali por essas doenças. Então, a gente brinca, né, que, por exemplo, o cardiologista é especialista no coração, né, é especializado em coração, o nefrologista é especializado em rim, e o paliativista, ele é especializado em sofrimento, né? Então, essa é a minha especialidade, eu sou especializado em sofrimento, em como a gente cuida desses sofrimentos, né? Que vai muito além do físico, muitas vezes. Então, o cuidado paliativo, ele é uma abordagem que ela é prestada, né? Não somente para o nosso paciente, para o animal, ela vai ser prestada também para a família humana desse paciente. Então, eu acompanho essas famílias, por exemplo, no processo de luto, né? Eu fico ali com esse apoio emocional, com esse acolhimento, né? Eu vou cuidar do sofrimento físico que a doença vai trazer para esse animal, eu vou cuidar do sofrimento emocional, vou cuidar do sofrimento social e cuidar também do sofrimento espiritual muitas vezes. Só para vocês terem uma breve noção, né? Isso aqui é bem
Resumido, esse gráfico aqui ele mostra para a gente o que seria o cuidado paliativo, né? A gente tem muito mito ainda. Tem alguém falando alguma coisa? Acho que foi sem querer, né? Vamos lá. Foi só uma interferência, professor. Pode Tudo continuar. bem, tudo bem. Então tá bom. O cuidado paliativo, né, ele ainda tem aquele mito de, não tem mais nada para fazer, o animal já está morrendo, está em fase final de vida, manda para cuidado paliativo. E não é bem assim, né? Como a gente vê aqui nesse gráfico, deixa eu ver se eu consigo pegar uma setinha. Vocês não veem meu mouse, vem? Sim, estamos Dá para ver? vendo, professor. Então Dá tá bom, sim. tá perfeito. Ó. Então aqui a gente tem, a indicação começa desde o diagnóstico de uma doença, né? O ideal mesmo seria começar esses cuidados paliativos desde o diagnóstico da doença grave, né? Quando a gente tem um diagnóstico, muitas vezes, a gente tem a primeira morte do paciente, né? Quando esse paciente ele é diagnosticado com câncer, por exemplo, quando você vai comunicar esse diagnóstico, olha, infelizmente o seu animalzinho tem câncer, né? Quando você fala a palavra câncer, é a primeira morte daquele animal, né? A família já entende que pode ser grave, que geralmente é muito grave, né? E socialmente essa palavra já traz isso pra gente, né? E o sofrimento já começa ali. Então, o mundo ideal perfeito do sonho seria o cuidado paliativo iniciando desde o diagnóstico dessa doença. A gente ainda não tem muito essa realidade na prática, né? Infelizmente, ainda os animais são indicados pra gente já nessa fase final de vida, né? Que é quando realmente entra ali no último mês, última semana de vida desse paciente, porque a doença que ele tem, ela tá progredindo, né? E ele está caminhando cada vez mais para essa fase final de vida, para entrar ali no seu processo ativo de morte, né? E olha aqui, o paciente muitas vezes ele vai morrer, né? Porque a doença dele não tem cura, né? Se você for ver estatisticamente, a grande maioria dos nossos pacientes tem doenças graves e crônicas, né? Que não vão ter cura. Então a gente vai cuidar dessas doenças, né? Não de maneira curativa, mas de maneira paliativa, cuidando de todo esse sofrimento que ela vai trazer, permitindo que o nosso paciente morra no dia da morte dele, quando ele precisar morrer mesmo, né? Então eu não trabalho com eutanásia. Eu trabalho com ortotanásia, que é cuidar desse paciente, dar meios ali para que ele consiga viver até o dia da morte dele, sem que alguém precise matá-lo, né? Então é isso que a gente faz entre os cuidados paliativos. E depois, no luto, a gente ainda continua acompanhando essas famílias, né? Então, muitas vezes, depois da morte do paciente, a gente continua cuidando dessa família e acolhendo eles durante esse processo de luto. A gente vai ver que o luto não acontece só depois da morte de um paciente, né? E não acontece só por causa de morte. A gente vai discorrer, na verdade, bastante isso na nossa conversa aqui, tá? E peço, por favor, se tiverem perguntas, quiserem compartilhar casos, fiquem à vontade. No final, a gente vai bater um papo sobre as experiências de vocês também, pessoais ou profissionais, e o que vocês quiserem compartilhar, tá bom? Então, é isso que eu faço, gente. Eu trabalho com essa parte de cuidados paliativos dentro da medicina de animais silvestres, né? Especificamente com pets não convencionais. Mas também já ajudei a paliar alguns animais de zoológico, né? A gente já cuidou de alguns indivíduos com cuidados paliativos, tivemos ótimos resultados cuidando do sofrimento de todos esses animais e dos envolvidos ali no cuidado também, tá? Foi muito, muito legal. Hoje também a gente já conta com psicólogos na nossa equipe que ajudam muito nessa parte, né, das terapias mentais e da parte da psicoterapia, né? Isso é extremamente importante, porque não dá para fazer cuidado paliativo sozinho, né? A gente tem uma equipe multidisciplinar e multiprofissional que trabalha em relação a isso. E hoje, por exemplo, a gente já tem a nossa psicóloga que consegue ajudar bastante a gente, principalmente em relação ao nosso cuidado, para a gente estar apto a cuidar das famílias também. Isso é muito legal, tá? Então, é isso que eu faço basicamente hoje. E antes da gente começar a falar sobre luto, né, a gente precisa entender também qual é a relação, né? Qual o tipo de relação que existe entre os animais humanos e não humanos, né? E aqui a gente vê uma reportagem, por exemplo, que eu gosto muito, que encheu meu coração de alegria, assim, que foi uma paciente, né, que estava em estado grave, ela estava na UTI, e ela pediu ali para ver o seu jabutizinho de estimação, né? Isso aconteceu em Cubatão, foi uma ação que fez parte de um programa chamado O que Importa para Você, né? Onde eles ouvem esses pacientes que estão já em fase mais avançada de doença ou com uma doença grave, principalmente na UTI, e realizam os desejos, né, dessas pessoas. E o dessa paciente foi ver o seu jabutizinho de estimação ali, que ela estava sentindo muita falta, né? E no mesmo dia que ela teve a visita desse animalzinho, ela começou a se alimentar melhor, coisa que ela não estava fazendo, e ela teve alta da UTI.
né? Então, isso traz para a gente também o poder que os animais têm em relação ao cuidado dos pacientes humanos também, né? E um tipo de vínculo que existe ali. Esse jabuti não é, por exemplo, não deve ser só o animal da casa. Ele é parte de uma família, né? Ele deve estar ali junto com essa tutora e com a família dela, como um membro da família que deve estar ali há bastante tempo, né? Então, isso também é uma coisa que a gente valida e deve validar na nossa sociedade contemporânea, né? A gente está cada vez mais modificando os tipos de relações que a gente tem ali entre os animais humanos e não humanos. E essa relação, ainda assim, ela é muito sutil, né? Ela vai do amor incondicional para negligência em fração de segundos, a gente sabe disso, né? E principalmente na rotina clínica, onde a gente vê muito os pacientes as famílias, né, que querem cuidar muito dos pacientes a todo custo, e as famílias que simplesmente negligenciam bastante e não querem fazer aquele cuidado, né? Tipo, eu vou pagar isso no veterinário, com esse valor eu compro 5 hamsters, né? Então, esse tipo de pessoa, ele não está tendo essa visão, né, de muitas vezes cuidar desse animal como membro da família, mas sim uma visão mais mecanicista, né? Que quem trouxe a visão mecanicista para a gente foi o René Descartes, lá no século XVI, onde ele falava que os animais eram simplesmente máquinas, eles não deviam ser levados em consideração como seres vivos, né? O fato de um animal estar chorando, por exemplo, gritando de dor, era simplesmente comparado ao barulho de uma máquina rangendo, precisando de óleo, né? Então, essa é a visão mecanicista da coisa. Então, hoje em dia, ainda assim, na nossa sociedade contemporânea, a gente tem esses dois lados, né? Principalmente na rotina de animais silvestres. Para quem nunca ouviu falar sobre a família multiespécie, né? A família multiespécie, ela está cada vez mais presente na nossa rotina. É um termo recente, tá? Ele tem uma validação legal, inclusive, que foi terminada ali em meados de 2010, tá? É bem recente se a gente for ver, né? Mas hoje a família multiespécie, ela é o quê? Enquanto as famílias tradicionais, né, elas eram consideradas as pessoas que tinham vínculos sanguíneos, né? Ao longo dos anos, e principalmente dentro da família multiespécie, a gente não considera mais só isso como uma composição familiar, né, social. A composição familiar vai ser baseada no vínculo afetivo. Onde existe um vínculo afetivo, existe um membro da família, né? Então, a gente tem essa mudança social mesmo, onde, por exemplo, a gente tem o coelho hoje em dia, que é o filho de alguém, ele é o neto de alguém, o papagaio é o irmão de alguém, né? O primo de alguém, é o sobrinho, e por aí vai, né? Os animais não humanos, eles passaram a compor aí as famílias, né? De uma maneira muito presente, né? E na pandemia também isso se exacerbou bastante. A gente viu que muitos tutores adotaram, né, animais ali para terem uma companhia, né? Por quê? Reforçando, né, o tipo de relação que existe entre os animais humanos e não humanos. O animal não humano, o pet, ele muitas vezes é aquele ser que vai ser o único ser vivo capaz de te dar amor incondicional, né? A relação que existe entre esses dois lados é muito pura, né? Não tem julgamento. Por exemplo, o seu papagaio, ele não vai te julgar se você não tem o carro do ano, né? Se você não tá com uma roupa muito bonita, se você acordou com mau hálito, se você tem chulé, ele não tá nem aí, ele vai estar ali para você, né? Seu coelho, ele vai vir pedir carinho todo dia quando você chegar em casa, independente de como você tá vestido ou não, ele não vai te julgar por isso, né? Então, por isso que essas relações são perfeitas, né? É incondicional. Enquanto as relações humanas já são mais complicadas, a gente sabe muito bem disso, né? A gente briga, a gente aponta dedos, a gente chora, a gente ofende, né? A gente fica ofendido. Então, tudo isso traz um tipo de vínculo ali também que deve ser validado, né? E quando a gente perde esse vínculo, é muito doloroso, né? E dói muito mais, muitas vezes, do que quando a gente perde alguém humano, por exemplo. Isso é uma coisa que a gente ouve muito no consultório todos os dias, né? Ai, doutora, eu tô me sentindo muito culpado, tô me sentindo muito mal, porque essa calopsitinha, ela é tudo para mim. E eu tô sofrendo mais por ela estar doente agora do que quando a minha mãe ficou doente. E eu me sinto culpado por causa disso, né? E são relações totalmente diferentes. A gente tende muito, né, a se culpar e a problematizar esse tipo de situação e não valida os nossos próprios sentimentos, né? Como tutor, principalmente. Então, é importante a gente saber disso também, porque a gente tem que saber o que passa na cabeça do tutor, né? Em alguns casos. É assim que a gente exerce a nossa empatia, muitas vezes, né? Que é bem perigosa. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre empatia, tá?
Mas o animal também, ele é aquele símbolo de companheirismo, né? Todo dia que você chega em casa, vai ter aquele animal vocalizando para você, aquele papagaio gritando, a calopsita gritando, a arara gritando, né? Quem já ouviu um grito de arara sabe muito bem do que eu tô falando, né? Aquela coisa que o quarteirão todo sabe que você chegou em casa, né? O coelho vindo pedir carinho, né? O porquinho da Índia começa a gritar, né? Ah, eu vou abrir a geladeira para pegar o meu almoço, o porquinho da Índia está gritando, porque ele já acha que é hora da alimentação dele, né? E esse tipo de situação faz parte da nossa rotina, né? E a gente tem o que a gente chama de mundo presumido, que é o quê? O mundo presumido é a nossa rotina. Eu sei que eu vou chegar em casa, por exemplo, eu sou veterinário de pets não convencionais, mas eu só tenho um cachorro e um gato na minha casa, que são os meus bichos estranhos aqui, o Dexter e o Joglins, né? Todo dia que eu chego em casa, eu sei que o Dexter e que o Joglins vai tá me esperando, né? O Dexter faz festa, o Joglins finge que eu nem existo, e tá tudo certo, eles funcionam dessa maneira, né? E o dia que eu chegar e eu não tiver isso? Vai doer. E vai doer muito, né? E eu nem sei, eu não gosto nem de pensar sobre isso, mas eu faço esse exercício, porque um dia vai acontecer, né? E isso dói. E é aquela dor que não tem dipirona que a gente tome que resolva, né? Nenhuma morfina vai curar essa dor. Eu vou perder esse mundo, né, presumido que eu tenho. Então eu tenho que me adaptar a essa nova fase, onde eu vou ter uma presença constante da ausência de algo que eu amo muito, né? E o luto é basicamente isso, é um processo de adaptação, né? Só puxando o gancho do que a gente vai destrinchar daqui a pouco. Então, dentro da família multiespécies, tem vínculos ali também diferentes, né? Porque dentro de uma família, aquele animal, ele pode ter um vínculo diferente com cada membro, né? Por exemplo, uma pessoa da família gosta muito daquele animal é a vida daquela pessoa. A outra já não tem um vínculo tão importante ali. Ah, não, nem gosto de bicho, ele tá aqui porque, fulano quis comprar, né? Nem queria estar com ele aqui, não ligo, né? E para outra pessoa pode ser, gosto, mas não gosto tanto, né? Pode ser meio indiferente. E isso também pode trazer um atrito dentro dessa família, né? Onde, por exemplo, esse membro da família que pode estar sofrendo por esse animal estar doente ou mesmo com um processo de ameaça de morte, né? Pode estar trazendo um sofrimento muito intenso para essa pessoa. E a outra pode estar falando, para de graça, é só um animalzinho, para com isso. Se morrer, você compra outro, né? Cruel? Sim, cruel. E a gente sabe que isso acontece, né? E muitas vezes nós, médicos veterinários, somos o único apoio que essa família tem, né? E quantas vezes a gente também não valida isso, né, gente? A gente trata isso com desdém, muitas vezes, fulano é doido, tá chorando por causa do peixe, né? Tá chorando por causa do hamster. Onde já se viu? O que é isso, né? Já ouvi isso de profissionais, né? Então, isso é muito complicado, porque às vezes a gente não valida também como um jeito de se distanciar do problema, né? Como afastar. Eu não vou validar esse sofrimento, porque se eu validar, eu vou ter que lidar com ele. E eu não sei lidar. Então, deixa para lá, a gente afasta isso da gente para não ter que lidar com essa situação, né? Então, isso acontece bastante também. Mas as famílias multiespécies, elas estão cada vez mais presentes na nossa rotina clínica de atendimento, tá? Reforçando a necessidade de a gente estar preparado para lidar com esse tipo de cliente, para lidar com esse tipo de demanda, né? Coisa que a graduação basicamente não prepara a gente sabe muito bem disso. Não é porque o curso é ruim, não é por nada disso, né? Porque é um jeito ali que a gente tem de lidar com a saúde no geral, de um modo ocidental, né? Onde a gente não trata o paciente, mas sim trata a doença do paciente. E é justamente isso que a gente tem, né? Essa imagem que a gente vê muito na nossa prática clínica, seja da área da medicina humana, seja na área da medicina veterinária, né? As medicinas são as artes de entender as doenças, onde a gente entende muito bem. Você pode ver, o que a gente mais estuda na faculdade é doença, 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 doença. Eu sei curar doença, eu sei tratar doença, mas você pode ver que grande parte das doenças que a gente estuda não tem uma cura de fato, né? E ninguém acho que nunca diz isso pra gente direto, de você tem que curar seu paciente, você tem que salvar o seu paciente, se seu paciente morrer, você falhou como profissional, né? Acho que talvez algumas pessoas já possam ter ouvido isso, né? Tem gente que fala isso mesmo, mas é uma coisa que não dá pra gente controlar, né? E a gente é ensinado a lutar contra a morte a todo custo, esquecendo que ela é a nossa companheira de trabalho. E não só a nossa companheira de trabalho, como a nossa companheira de vida, né? Porque vida e morte não são opostos, né? O oposto da morte é o nascimento. A gente nasce e morre. E a vida vai ser um intervalo de tempo que a gente vai ter entre o nosso nascimento e a nossa morte,
né? Eu espero que não seja surpresa para ninguém, mas todo mundo que está me ouvindo, e eu inclusive, nós vamos morrer, né? Um dia vai acontecer, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 90 anos, pode. A gente não sabe e não tem como a gente saber, né? Isso é uma única coisa que a gente fala, né? A morte é a única certeza que a gente tem na vida. Será que a gente tem essa certeza mesmo, né? Quem aqui já parou para pensar na própria morte? Quem aqui já parou para pensar na morte de alguém que a gente ama muito? Isso pode ser um animal humano ou um animal não humano. A gente não faz esse exercício muitas vezes, né? E quando a gente fala para pensar em morte, não é aquela coisa mórbida de, meu Deus, eu quero que a morte chegue logo, né? Coisa gótica de ser. Não, é pensar sobre vida mesmo. Quando a gente entende que nós somos finitos, que as coisas acabam, a gente passa a enxergar a vida de um outro jeito, né? E a gente começa a redimensionar muitas coisas, valorizar pequenas coisas, né? Porque a gente só tem o aqui e agora, né? Essa troca que a gente está tendo aqui nesses segundos é o que a gente está tendo. Daqui a pouco, por exemplo, meu vizinho está em obra. Nada garante que ele vai começar com uma britadeira aqui e vai cair um pedaço do teto na minha cabeça e eu vou morrer na frente de você. Eu espero que isso não aconteça. Não quero traumatizar ninguém, pelo amor dos deuses. Mas é isso que a gente consegue garantir, né? Ou agora. O que vai acontecer daqui 5 segundos eu já não sei. Então, que a gente possa também aproveitar muito mais os nossos agoras, né? Porque é isso que a gente tem. E na medicina, a gente não pensa muito nisso, né? A gente luta contra a morte o tempo todo. E quando aquele seu paciente, que já é um coelhinho idoso, por exemplo, ó, para vocês terem noção, não sei se todo mundo está familiarizado aqui com as coisas, né? Mas um coelho, ele pode viver em média, a literatura traz de 5 a 8 anos, mas a gente já tem coelhos que vivem aí 13, 14 anos, tá? Tem muitos pacientes de cuidados paliativos que têm aí em torno de 13 anos, tá? Vamos pensar, um coelho de 15 anos com a neoplasia uterina, metástase óssea e metástase pulmonar, já generalizada, o animalzinho chega para você, já está em processo ativo de morte e ele acaba morrendo, né? Essa fêmea, no caso. E aí você se sente o pior profissional do mundo, né? Eu falhei, nossa, eu não honrei o meu código, eu deixei esse animal morrer, né? Eu sou um péssimo profissional, um péssimo veterinário. Vamos analisar a situação. Essa morte já ia acontecer, concorda? Olha a situação do animal. Ele já passou do prazo de vida ali que ele tem muitas vezes, né? Prazo de vida é feio falar isso, não existe isso, né? Mas a expectativa que a gente tem é de 13 anos ali. Você matava com 15, com uma neoplasia generalizada, uma doença crônica que estava progredindo porque ela não tem cura, né? E esse animal morreu por causa disso. Então, você falhou em algum momento? Muitas vezes não. Você pode ter falhado se você não cuidou desse animal, se você não medicou ele para a dor, se você não tirou a dor dele, se você não tirou a náusea que ele podia ter, se você não cuidou do aspecto geral dele, né? Não cuidou da dispneia, por exemplo, aí tudo bem, a gente falhou, né? Mas em relação a salvar essa vida, aqui a gente muda um pouco o olhar, né? O que é salvar uma vida? Vamos começar por aí. Né? Salvar uma vida, muitas vezes, pode ser manter um paciente entubado na UTI por 3 meses, sendo que ele já está com falência múltipla de órgãos ali, já está chegando perto do fim. E a gente só está prolongando isso de uma maneira sem qualidade, né? Isso seria salvar uma vida? Para mim, eu vejo como distanásia, como prolongar o processo de morte de uma maneira não digna e não e sem cuidado, né? Isso é muito complicado, tá? E salvar uma vida muitas vezes pode ser proporcionar para esse paciente um fim de vida digno, né? Falar sobre qualidade de morte é falar sobre qualidade de vida. Morrer bem faz parte da vida, né? E a gente pode proporcionar isso para o nosso paciente, não abandonando ele. Por quê? Quando a gente luta incessantemente contra a morte e quando a gente tem essa noção de que a morte é uma falha, né? E muitas pessoas têm isso, tanto em relação às suas vidas pessoais quanto à sua vida profissional, né? Eu já ouvi isso diversas vezes de, não, eu tenho que lutar contra a morte o tempo inteiro, a morte é uma falha. Isso é muito triste, né? Porque a gente também não tem uma educação social para a morte, né, gente? Isso é complicado. Então, quando chega essa hora, né, a gente pode escolher estar ali do lado do nosso paciente. A gente pode escolher estar ali junto com ele,
né? Caminhando com ele até o embarque final, cuidando dele, tirando a dor que ele tem, tirando a falta de ar que ele tem, tirando as náuseas que ele tem, cuidando da diarreia que ele está apresentando, né? Isso é cuidado. E aí a gente para de lutar contra a morte, mas a gente entende que ela é a nossa companheira de trabalho. Tudo bem, a gente não vai gostar dela, né? E nem tem como, né? Ela é aquela companheira de trabalho que ninguém chama para o happy hour, ninguém quer saber dela. Ela fica lá isolada tomando café, tadinha, coitada ali. E ela aparece de vez em quando, mas ela vai estar presente na nossa rotina clínica. Isso é uma coisa que a gente não controla. O que a gente controla é como a gente vai lidar com essa situação quando ela precisar chegar, né? E aí a gente tem diversos tipos de morte também que podem acontecer na nossa rotina, né? A gente tem as mortes anunciadas. O que são as mortes anunciadas? São aquelas mortes que o animal geralmente tem uma doença degenerativa crônica, a gente já está esperando que ela vá acontecer, porque os exames estão mostrando isso para a gente, o paciente está mostrando isso para a gente, né? E a gente tem aquelas mortes que são as mortes súbitas, né? As mortes acidentais, principalmente, onde aconteceu do nada, né? Tava fazendo uma reforma na minha casa, caiu um pedaço gigante de madeira na cabeça do filhotinho de coelho e ele morreu. Trágico, muito triste, traz muito sofrimento, tira tudo do lugar, né? A gente já não se prepara para a morte e a gente não fala sobre morte, porque a nossa sociedade judaico-cristã ocidental trata isso como um tabu, né? E dentro da nossa profissão isso também é. Então, a gente tem que ter noção que quando a gente vai para a área clínica, quando a gente vai para a área cirúrgica, né? A morte, ela vai ser a nossa companheira de trabalho, porque a gente cuida de seres que morrem e nem toda morte vai ser falha nossa, né? Às vezes a morte aconteceu porque estava na hora dela acontecer, né? Nada do que você fizesse ali, você pode ser o melhor veterinário do mundo, você não vai conseguir preservar a vida desse paciente, porque não tem mais como ele continuar vivo, né? E, claro, a gente está sujeito à falha também, né? E não é romantizando a morte. Claro, a gente vai salvar as vidas dos nossos pacientes, sim. A gente vai tratar a doença deles, sim. E curar quando for possível. Mas quando não for possível, quando essa doença não tiver cura, que eu nunca na minha vida fale, não tem mais o que fazer. A gente repete muito isso e eu ouço isso todos os dias e recebo animais encaminhados todos os dias que vieram com esse, ai, doutor, fulano falou para mim que não tinha mais o que fazer. E eu fiquei desesperado. Eu falo, olha, dentro dos cuidados paliativos, principalmente, a gente tem muito o que fazer. E eu nunca vou abandonar meu paciente, né? Então é justamente isso. Às vezes a gente fala que não tem o que fazer porque a gente não sabe o que fazer. E tudo bem a gente não saber o que fazer, né? A gente está aqui para aprimorar, para aprender. Mas eu só quero que a gente deixe muito claro na nossa cabeça que quando a gente fala não tem mais o que fazer, pro amor da vida de alguém que está doente, é muito cruel. É muito cruel. E a gente não tem noção das cicatrizes que isso deixa ali. Né? Então, que a gente possa falar, olha, de repente preciso dar uma estudada, não sei o que fazer agora, eu vou encaminhar para um colega que saiba, né? Mas que a gente não repita esse tipo de coisa, porque isso traz muito sofrimento, tá? E aí a gente muda um pouquinho o olhar em relação à vida, à morte e à saúde. E lembra que salvar vidas não é só em preservar a vida física, é honrar esse ser que deixou a gente, ou que está deixando a gente, e fazer muitas vezes com que ele morra com dignidade, né? E que ele possa ser lembrado por essa família e por nós também que cuidamos deles, né? Da melhor maneira possível, da maneira mais bonita que a gente possa, né? Então, isso também é salvar a vida. Rubem Alves fala, né? A morte e a vida não são contrárias, elas são irmãs. A reverência pela vida exige que sejamos sábios para permitir que a morte chegue quando a vida desejar ir. E é justamente isso, né? São companheiras ali. E lembra que elas não são opostas, né? Então, falar sobre morte também é falar sobre vida e falar sobre cuidados durante esse processo da morte e do morrer também é falar sobre cuidado do paciente e sobre salvar vidas, tá? Então, lembra, morte é o quê? Parada cardiorrespiratória. Parou ali, teve a morte. O morrer, ele já é mais complexo, né? O morrer, ele já é o processo todo que envolve a morte, aonde existem despedidas, aonde existem emoções, aonde existe alegria, muitas vezes, onde existe gratidão, agradecimentos, né? E muitas lágrimas e muito coração partido também, a gente sabe disso, né? Mas esse processo da morte, do morrer, né? É muito complexo e muitas vezes a gente nem sabe abordar isso, nem sabe que a gente está vivenciando isso também, e ali já começou o processo de luto, tá? Tô falando sobre isso porque é uma introduçãozinha para a gente entender melhor quando a gente chegar na parte do luto propriamente dito, tá?
E aqui, gente, a gente tem que também treinar essa outra visão, ó. Aqui eu tô vendo esse coelhinho, é meu paciente, beleza. A Lola, coelha, veio para atendimento e a Lola, muitas vezes, a Lola foi diagnosticada com uma doença grave, ela está com doença renal crônica. A gente sabe que esse rim da Lola, ele não vai se regenerar, não vai se refazer, e a Lola vai morrer por causa disso. Né? É um diagnóstico muito ruim, é um diagnóstico muito pesado, e às vezes quando eu estou olhando para o rim da Lola, tô vendo, é um rim doente, eu vou cuidar desse rim doente. Mas quem é a Lola? Como é que a Lola está vivenciando essa doença renal crônica dela? O que tem ao redor da Lola? Olha aqui, vamos ampliar nossa visão. Né? Ao redor da Lola tem pessoas que podem ser a família dela, tem outros animais, tem o ambiente que ela está inserida e tem a Lola, né? E aqui no caso eu não quero saber do rim da Lola. Eu tô olhando pro rim dela? Tô, eu sei que ele tá doente, os exames estão me mostrando isso e eu vou continuar monitorando pelos exames, né? Mas eu não vou olhar só pro rim dela, eu quero saber como é que a Lola tá. Qual a necessidade da Lola? E aqui a gente tem que falar de uma coisa que existe que chama experiência de doença. As doenças, elas vão se repetir. A gente vai ter vários coelhos diagnosticados com doença renal crônica, mas como cada coelho e cada família desses coelhos vão passar por esse processo de doença renal crônica, vai ser uma coisa extremamente única. Pode ser muito tranquilo e pode ser um sofrimento extremamente exacerbado que vai precisar de muito cuidado, muita atenção e muito carinho ali também. Né? Então, a experiência da doença traz isso para a gente. E quando a gente entende isso, a gente para de olhar só para a doença e a gente olha para o nosso paciente. E é aquele paciente que eu quero olhar, é aquele paciente que eu quero cuidar. Eu vou cuidar do rim dele? Vou. Mas porque o rim dele está no combo dele, porque eu estou cuidando dele, eu estou cuidando da família dele. Eu estou dando conforto e levando em consideração quais valores aquela família tem e o que é importante realmente na hora de formar o meu plano de cuidado. Tá? Isso é muito importante. E o luto, né, ele ocorre somente por morte? O que acontece, né? Primeiro, o luto, ele está presente em todos os dias. Todos os dias a gente tem um pequeno luto, né? O luto, a gente vive lutos coletivos, por exemplo, a pandemia, né, foi um luto muito coletivo que a gente viveu. Mortes de artistas famosos, por exemplo, né, quando a Marília Mendonça morreu, quando o Paulo Gustavo morreu, nós vivemos um luto coletivo, a gente se entristeceu por isso, né? E isso é muito válido e muito genuíno, acontece, né? Mas a gente fala muito luto, a gente pensa em morte, né? Mas não. O luto ele não ocorre só por morte. Como a própria imagem mostra para vocês, tem uma corda se rompendo, né? Qualquer ruptura de vínculo significativo vai trazer um processo de luto. Por exemplo, o término de um relacionamento amoroso, né? Quem aqui já namorou e terminou um namoro sabe muito bem a dor de um coração partido muitas vezes, né? Ou a dor que você sente, aquela tristeza absurda que muitas vezes nada cura, é o tempo que vai, né, ajudar a gente a aliviar esse processo. Isso é um exemplo de luto. Era um vínculo existente onde tinha muito amor, né? E que foi quebrado, foi partido. E cada um ali vai viver o seu processo de luto. Né? Por exemplo, os imigrantes, eles veem o luto pelo país de origem deles, né? A gente está num país diferente, eu sinto falta da minha casa, sinto falta do meu país, né? Do meu lugar de origem ali. Isso vai também trazer um processo de luto. Por exemplo, tive que fazer um procedimento, tive que amputar o meu braço. Eu vou vivenciar um luto pelo meu membro perdido. Né? Isso é um vínculo que foi quebrado, né? Tem gente que tem vínculo material, sei lá, meu apartamento pegou fogo, um incêndio. Eu vou viver o luto por isso, porque para mim era um vínculo significativo, né? É uma perda, mas pode ser uma perda simbólica ou uma perda concreta. Então o luto ele acontece de diversas maneiras e por diversas situações, né? A gente tem um luto bem presente na nossa rotina que a gente chama de luto antecipatório, que eu vou falar daqui a pouco melhor para vocês. Mas, por exemplo, o animal vai precisar ser internado, né? E você comunica essa internação para o tutor, ele começa a chorar. Ele já entrou num processo de luto antecipatório. A separação não aconteceu, o animal ainda está ali, ele só vai ficar distante por um período de tempo, né? Ele não morreu, mas o tutor já começou o sofrimento do processo de luto, né? E a gente chama isso de luto antecipatório, tá? Então, o luto ele não vai acontecer só por morte, ele pode acontecer por diversos motivos, tá? Na nossa rotina clínica, geralmente é por morte ou esses lutos antecipatórios que acontecem em momentos de diagnósticos ou de internamentos, né? E o luto por si só, o que ele é? O luto ele é um processo fisiológico, luto não é doença, tá? Luto é fisiológico, é normal a gente vivenciar o luto
por algo que a gente ama, tá? E ele é um processo adaptativo, a gente está se adaptando ali a essa nova vida, né? Lembra que eu falei para vocês do mundo presumido? Você tem a sua rotina, você sabe que você vai chegar em casa, você vai ter seu animalzinho ali te esperando. E quando você chegar em casa e não tiver mais seu animalzinho ali te esperando? Né? Uma coisa que falam que é muito isso, e eu sinto muito isso na prática, é quando você olha no olho de algo que você ama muito, você se encontra, você está se vendo ali, né? Eu olho no olho do meu cachorro, eu olho no olho do meu coelho, do meu papagaio, ele está olhando de volta para mim, eu me encontro, porque ele me reconhece, ele está me dando esse amor de volta, né? E isso é muito genuíno. E quando você perde isso? E quando você não consegue mais olhar no olho de algo que você ama muito? Isso dói bastante. E você se perde. Quem sou eu? Onde eu tô? Né? Tá faltando alguma coisa aqui para me sentir completo de vez, né? E isso a gente tem que se adaptar, né? Um processo adaptativo, onde a gente vai se adaptar a uma nova vida com uma presença constante da ausência de algo que a gente ama muito, né? Eu vou ter que me adaptar a essa vida onde eu não vou mais ter aquele olhar que me consolava todos os dias quando eu chegava em casa, me trazia paz, né? Ele vive agora apenas na minha memória, né? E isso fica ali para sempre, muitas vezes, né? E é justamente isso. O luto, eu faço uma comparação que é muito isso, assim. O luto, ele, quando a gente perde alguma coisa que a gente ama muito, nosso coração parte, né? O famoso coração partido, ele vem muito dessa dor mesmo. Na verdade, tem um outro sentido, né? O Colin Parkes relata isso muito num livro dele, que eles associaram o coração partido com a morte de viúvas, né? Por problemas cardíacos, né? Eles achavam que realmente o coração das pessoas partia e elas morriam por isso. Hoje já sabe que não é isso, né? Mas a dor que a gente sente ali no peito, né? É inexplicável, né, gente? Acho que todo mundo aqui já teve um coração partido por algum motivo, seja por uma morte, seja por uma separação, seja por alguma decepção, alguma coisa do gênero, né? E já dizia aquela música, né? Um joelho ralado dói bem menos que um coração partido, né? O joelho ralado, você passa um curativo ali, passa um remedinho, resolve em 2, 3 dias, tá 0 bala, dependendo da intensidade da lesão, a gente sabe, né? Se você ralar no asfalto, vai doer um pouquinho mais. Mas o coração partido, não tem nenhum remédio ali que você toma que vai amenizar essa tua dor, né? Muitas vezes é o tempo, né? E não cura, eu não acredito que cure, mas ele cicatriza, né? Pode gerar uma dor crônica, pode, mas ele cicatriza. E essa cicatriz que forma no seu coração, que você partiu ali, né? É a saudade, que vai ficar no teu peito para sempre, lembrando que você amou muito alguma coisa em um momento da sua vida, né? E que a gente possa lembrar os nossos amores, que a gente possa falar sobre eles, que a gente possa trazer eles à tona e que a gente possa permitir também que as famílias que procuram a gente falem dos seus amores pra gente, né? Eu amo ouvir essas histórias, são histórias muito lindas, muito cheias de amor, de lágrimas, de alegria, de emoção e de vida também, né? Porque falam que a gente tem 3 mortes, né, durante a vida. A primeira morte é o diagnóstico de uma doença grave. A segunda morte é quando o físico morre, né, quando a gente morre, propriamente dito, quando ocorre a morte. E a terceira morte é quando você for lembrado pela última pessoa viva do planeta, né? Então, a gente pode manter quem a gente ama vivo no nosso para sempre, né? Às vezes não vai viver para sempre, sempre, mas no nosso para sempre, até o último dia da nossa vida, a gente pode lembrar e a gente pode honrar esse ser, né, que deixou a gente com muita saudade, né? E aqui também ocorre uma transformação, né, que eu costumo falar. O físico, ele pode virar outras coisas, né? De repente, aquele animalzinho que você amava muito, ele vai virar aquele cheiro de café passado, que você sentava para relaxar e ele ficava do teu lado e você fazia um carinho, né? E quando você sentir esse cheiro, você vai se emocionar, você vai lembrar, você pode rir, você pode lembrar de uma situação, né? Ou ele pode se transformar, né, naquela brisa que toca o teu rosto no entardecer, que você está pensativo e de repente desce uma lágrima, né, uma saudade. Então, o luto é muito isso. O luto, ele tem muitos sentimentos ali envolvidos, né? A gente acha que é só tristeza. Sim, a tristeza faz parte, mas o luto, ele pode ser cheio de gratidão. Ele pode ser cheio de alegrias, muitas vezes, né? Onde você vai lembrar momentos de que você viveu, onde você vai lembrar as situações que passaram, agradecer
por aquele ser ter entrado na tua vida e ter construído um pouquinho, né, de história ali contigo e deixado aquela marquinha no seu coração. Então, tudo isso faz parte do processo de luto. Não é só a tristeza, não é só a dor, né? O luto, ele é recheado ali, é uma caixinha de bombom, sabe? Com cada sentimento ali sendo um bombom diferente, né? Vai ter uns que a gente não gosta, tipo aqueles Caribe da vida que é de banana, que quase ninguém gosta. Vai. Você deixa ele lá quietinho, uma hora você come quando você estiver com fome, mas vai ter os seus preferidos e vai ter os que são mais intensos e maiores, né? E muitas vezes a dor e a tristeza, ela tá bem presente porque é óbvio, né? Você perdeu algo que você amava muito, então você vai se adaptar a isso de uma nova maneira, tá? E a gente poder falar sobre algo que nos deixou, né? Sobre algo que a gente amava muito, ajuda muito no processo da elaboração do luto, né? O luto é trabalhoso, o luto é árduo, o luto demora, demanda tempo, mas ele não cura, tá? Não é tipo, tem um prazo de validade, vai curar seu luto. Não. O luto, ele fica contigo para sempre. É uma marca que fica ali com você, né? E eles falam que a gente cresce ao redor do luto, né? Não é o luto que vai diminuindo, é a gente que vai crescendo ao redor dele, levando isso, porque isso vai marcar a nossa vida, e agora a gente tem uma nova vida, né? Com aquela presença constante da ausência que eu falei para vocês, tá? Então isso pode ser... E claro, o luto também, a intensidade do luto, ela vai ser muito relativa ao vínculo que existia. Se era um vínculo muito intenso, essa dor vai ser muito intensa, né? Se era um vínculo que tanto faz, tanto fez, talvez nem exista um processo de luto ali, né? Ou seja, muito mais ameno. Então, o Colin Parkes mesmo fala, né, que o luto é o preço do amor. Tudo que a gente escolhe amar, um dia a gente vai sofrer por aquilo. E a gente tem que ter essa noção, né? Mas vale a pena, né, gente? A gente sabe que o amor é muito bom compartilhar momentos, é muito bom estar ali vivendo, né? E tem uma outra fala que eu gosto muito, que é não amar por medo da dor é a mesma coisa que não viver por medo da morte. Né? E é justamente isso, né? A gente tem muitas pessoas que se privam disso por medo, né? De sentir dor, mas a dor tá ali presente, uma hora ou outra ela vai vir, a gente se permitindo a isso ou não, né? Então, é muito o que faz sentido para cada um, né? Eu amo amar e eu amo também poder acompanhar tanto os meus pacientes quanto os meus animais até o último momento de vida deles, porque eu sei que acabou para eles, né? Mas que eles vão continuar vivos dentro de mim para sempre. O físico acabou, né? Mas eles vão continuar vivos na minha memória, nas minhas lembranças, nas minhas lágrimas, nas minhas alegrias e no meu coração para sempre, né? Então, eu amo ter essa experiência de vida, de estar vivo, de poder acompanhar meus pacientes até o último momento de vida deles e de poder acompanhar tudo que eu amo até o último momento de vida deles, né? Sejam as pessoas também e os animais não humanos. Isso é uma coisa que para mim foi muito libertador, assim, porque eu nunca soube lidar com a morte, eu nunca gostei, né, de falar sobre isso, era uma coisa que me incomodava muito, e hoje eu trabalho com isso, né? Então é muito libertador, muitas vezes, quando a gente entende e vira a chavinha, né? De entender aquilo que eu falei para vocês, que tudo é finito, a gente acaba, né? Eu vou acabar. Eu não sei quantos pacientes eu vou conseguir cuidar ainda, eu não sei se eu vou morrer antes do meu cachorro e do meu gato, eu não sei o que vai acontecer. Eu só sei que hoje eu tô aqui e que eu tô aproveitando o meu agora e que eu tô vivendo e que eu tô amando e que eu tô deixando isso bem claro, demonstrando, e é isso que importa nesse momento. O que vai acontecer daqui para frente, não dá para saber, né? E que se hoje for o último dia da minha vida, eu sei que eu vou morrer em paz e que eu vou morrer tranquilo, porque eu sei que eu fiz o que eu precisava fazer, né? Então, só um adendo que acho isso importante a gente falar também. A doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que é uma paliativista muito renomada na área de cuidados paliativos humanos, ela acompanha pessoas que estão morrendo, né? E ela traz pra gente que as pessoas têm alguns arrependimentos antes da morte, né? Principalmente quando estão ali na sua fase final de vida já. O primeiro deles eu queria ter vivido mais baseado nas minhas escolhas, né? E não no que os outros querem para mim. Isso é muito importante. Segundo deles, queria ter trabalhado menos. Terceiro deles, queria ter demonstrado mais os meus sentimentos, queria ter falado mais que eu amava, né? Queria ter deixado isso mais claro, né? E essas reflexões para a gente são muito importantes, porque vamos pensar, e se hoje for o nosso último dia, né? Quantos desses arrependimentos a gente não tem, né? Isso é uma reflexão que eu faço muito quando eu estou ansioso, às vezes, quando eu estou chateado com alguma coisa. Claro, me permito, quando eu estou
às vezes eu tô full pistola da vida, tô bravo, tô chateado, eu choro, eu grito, eu esbravejo, tá tudo bem, né? Esses sentimentos fazem parte da vida e assim, não tem que estar tudo bem o tempo todo não, e não vai estar tudo bem o tempo todo. A vida é composta de alegrias e tristezas e tá tudo passando ali ao mesmo tempo, né? E a gente tem que ter muito ciente na nossa cabeça que tudo passa, coisas boas passam e coisas ruins também passam, né? Então, isso é uma reflexão que eu gosto muito. Eu sempre lembro dessa fala, né? E falo, tá, e se hoje for o último dia, como é que eu vou lidar com isso, né? Então, tô falando muito de nós, pessoas, porque a gente extrapola isso para os nossos pacientes, para as nossas famílias, né? Que buscam a gente ali para atendimento também, né? São reflexões importantes para a gente ter na hora de conjugar ali, de formular a nossa atitude perante a isso. O que aquela perda representa, né? A gente já falou muito sobre isso também. Quem é aquele animal? Quem é aquele animal que está indo embora, né? Que está nos deixando ali? Qual o vínculo existente? Quanto maior for o vínculo, maior vai ser a dor da perda. Isso é muito nítido, né? Muito claro. Tomar uma aguinha, né? Para hidratar a garganta e o corpo. O luto tem fases, né? A gente sempre se pergunta isso e existe essa lenda, né? Das fases do luto. Não é nem uma lenda, mas é uma coisa que foi muito mal interpretada, né? Quem trouxe essas fases foi Elizabeth Kubler-Ross. E a Elizabeth Kubler-Ross era uma psiquiatra que estudava os pacientes que estavam morrendo, né? E ela viu que essas sensações aconteciam com os pacientes que estavam morrendo, e não com os seus familiares, propriamente dito, né? Mas a gente vê que tem muita coisa ali que se encaixa, mas de qualquer maneira, o luto não vai ser uma fase linear, né? Você vai passar pelas 5 fases do luto. Você vai começar pela negação, depois vem a raiva, depois a barganha, depois a depressão, depois a aceitação. Não é nada disso, tá? São coisas que podem acontecer ali no meio, né? Negação, muitas vezes é uma reação fisiológica mesmo de proteção do teu organismo. Não, isso não está acontecendo, não é possível, esse diagnóstico está errado, não, ele não morreu, né? É um processo que a gente entra mesmo naturalmente, às vezes acontece. A raiva, e aí essa raiva a gente pode destrinchar um pouquinho mais ela, né? E ver da onde ela veio e para onde ela vai. Essa raiva, ela pode ser tanto, por exemplo, do tutor com o animal. Por que que você está doente? Eu não acredito que você está doente. Como é que você ousa estar doente, né? E aí, por N motivos também. Como que você ousa estar doente? Pode ser, você está me dando muito gasto, com sofrimento social ali muito importante, ou então, eu estou perdendo o amor da minha vida. O amor da minha vida está com uma doença grave. Eu tenho raiva disso. Você não devia estar doente, né? Essa raiva, ela pode ser projetada dessa maneira. A raiva pode ser com o próprio tutor, às vezes. Ele tem raiva dele mesmo, ou ela dela mesmo. Por quê? Eu demorei demais para trazer, né? Se eu tivesse visto antes. Eu não tenho condição de cuidar, né? Essa raiva, ela pode estar presente ali dele mesmo e ele não vai externalizar isso para a gente. Muitas vezes isso vai respingar em nós, no veterinário, né? Na palavra agressiva, né? No não verbal agressivo, muitas vezes isso pode acontecer. E às vezes é raiva do profissional mesmo, com o profissional, né? A gente que está dando um diagnóstico ruim, a gente que está dando uma notícia ruim, às vezes o tutor e a família pode ter essa raiva da gente, porque nós estamos sendo o portador dessa notícia, né? Então isso pode acontecer muitas vezes, tá? E é importante que a gente entenda que não é com a gente muitas vezes, mas sim com a situação, né? Eu estou perdendo o amor da minha vida. Isso dá raiva, é injusto, né? Então, complicado. Ainda mais com os animais, né? A barganha seria a negociação, né? Se você fizer tal coisa para mim, né? Se o senhor curar ele, nossa, eu vou ser eternamente grato, né? Já deposita aquele peso ali nas suas costas e você sabe que é um animal que muitas vezes não tem uma cura, porque ele tem uma doença crônica grave, ameaçadora da vida, né? Ou então a barganha pode ser com o próprio paciente, né? Lola, se você ficar boa logo, eu vou soltar você no jardim mais vezes para você comer as plantinhas que você tanto gosta. Fica boa logo, né? Melhora, filha. Isso pode acontecer também, né? A barganha com o próprio paciente. A depressão é aquela tristeza genuína, né, que vem junto com o processo do luto. Aqui no caso não é a doença, a depressão, tá? É um processo depressivo fisiológico, né, onde você está triste mesmo. Isso pode virar a ser uma doença? Pode. O luto, ele pode se tornar um luto complicado, né, que a gente chama, onde vai depender de vários fatores. A saúde dessa pessoa, a condição física, a condição emocional, o processo, né? Tem pessoas que perdem vários animais ao mesmo tempo, tem pessoas
pessoas, principalmente, a gente vê muito isso em tutor de roedor, né? Principalmente de rato e de hamster. Tem gente que tem 60 hamsters em casa, né? Muitos ratos, e aí muitos envelhecem junto e chegam ao seu final de vida junto. Então, esse tutor ele vai experienciar muitas perdas simultâneas, né? Isso é muito doloroso, gente, é muito complicado, né? Muitas vezes. Às vezes pode ser indiferente e às vezes pode ser um peso muito grande ali para ele, né? E aí, você tá com uma tristeza absurda, você não tem vontade de comer, você não tem vontade de sair da cama, você não tem vontade de tomar banho, você tá disperso, você esquece de pagar a conta, tem tutor que bate o carro, por exemplo, né? Então, isso também é uma coisa que traz dessa distração aí que a depressão também pode trazer pra gente, né? Isso, gente que se corta fazendo comida, por exemplo, esquece de alimentar o animal, isso também pode acontecer, são coisas que a gente também pode se atentar, tá? Depois a aceitação, né? Que é quando ocorre o entendimento do que aconteceu, né? E que a gente entende, olha, aconteceu, não tem mais nada que eu possa fazer para mudar esse fato, a não ser seguir com todo esse amor que eu tenho aqui guardado e com toda essa dor que está no meu peito, né? E processar ela para me adaptar a essa nova vida, né? A gente pensa, né, que o luto é linear, então não é essa linha aí que vocês estão vendo, né? Esse padrão linear. O luto é isso daqui, né? A gente fala que o luto é uma montanha-russa no escuro, onde muitas coisas podem acontecer. Tem dia que você vai estar bem, tem dia que você não vai estar bem. Ah, eu senti um cheiro, lembrei, né? Ah, vi um comercial de televisão, lembrei. Nossa, passei perto do pet shop, lembrei. Ah, passei perto da clínica veterinária, lembrei que foi aqui que ele morreu, né? Isso pode acontecer e assim, às vezes você está bem e vem aquela carga e você afunda de novo, né? Então, o luto não é linear, muita coisa pode acontecer. E lembra que também existem dias bons no luto, tá? Não é só aquela tristeza absurda. O luto não reconhecido ele é muito presente dentro da clínica de animais silvestres, principalmente, tá? Na veterinária no geral, de certa forma, mas com a nossa rotina clínica de pets não convencionais, né, e silvestres no geral, é muito presente. O que é o luto não reconhecido? É aquela dor que não é validada. Por exemplo, eu tô muito triste hoje porque o meu hamster morreu. Ah, que isso, para de graça, é só um hamster. Você compra outro. Você quer que eu te dou outro? Eu te dou outro. Não fica assim, não. Que isso, para, besteira. Quem era aquele hamster naquela família? Quem era aquele hamster para aquele tutor? Né? A gente nem imagina. Às vezes o hamster era o filho daquela pessoa. E a gente tem muito essa dificuldade, né? Ao mesmo tempo dentro da família multiespécie, onde a gente aceita que um hamster é um filho, a gente não entende que uma mulher pode ser mãe ou um pai, que uma pessoa pode ser mãe ou que uma pessoa pode ser pai daquele hamster, né? E que quando esse hamster morre, é o filho daquela pessoa que morreu. E essa pessoa está vivenciando o luto pelo um filho que morreu, né? Então isso é muito complicado. E na clínica de silvestres a gente vê muito isso. As pessoas tendem a vincular muito o tamanho do animal com o sentimento, né? Ah, meu peixe beta morreu. Eu tô muito triste. Ah, mas é um peixinho, é desse tamanho. Para com isso, você compra outro, né? E às vezes o tutor pede desculpa, gente. Já aconteceu diversas vezes. Ai, doutor, desculpa, eu tô chorando. É tão pequenininho, mas a gente se apega tanto, né? Olha essa frase. É tão pequenininho, mas a gente se apega tanto. Né? Como se o amor fosse proporcional ao tamanho físico, e a gente sabe que não é, né? Um hamster pode ser desse tamanho, mas pode ser o amor da vida de alguém e tem muito amor envolvido ali, né? Assim como um elefante, por exemplo, é gigante e pode não ter nenhum tipo de vínculo afetivo ali com alguém. Então, isso não é proporcional, né? As pessoas tendem também a associar valor financeiro, né? Muitas vezes, eu adotei, nossa, peguei na rua, né? Adotei da ONG, mas a gente se apega tanto, né? Tudo bem, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A gente está aqui para validar seus sentimentos, não para não reconhecer isso. E o luto não reconhecido é isso, é quando você invalida o sentimento do outro, invalida a dor do outro, né? Uma dor que não é tua, você não julga, você acolhe. Regra para a vida, né? É justamente isso. Doeu no outro, não doeu em você. Então você nem imagina o quanto está sendo difícil ali para o outro, tá? Então, isso é muito, muito presente na rotina de pets não convencionais, na rotina de animais silvestres e na veterinária por si só. Hoje em dia, até cão e gato já é mais reconhecido, né? Os pets convencionais aí, eles já são mais validados em relação às suas perdas, mas os não convencionais, os coelhos, porquinhos da Índia, principalmente, né? Que a gente vê muito, ainda essa perda não é tão validada, tá? Infelizmente.
O luto antecipatório, né? O luto antecipatório, como tá esse meme aqui da Pablo Vittar, é justamente isso, né? Eu chorando, imaginando o velório de uma pessoa que ainda tá viva, né? E é justamente isso. Quem me segue no Instagram sabe que eu tenho um vídeo assim também com o meu cachorro, e é justamente isso. O luto antecipatório, ele começa com aquele sofrimento antes da perda propriamente ter se concretizado, né? Então, por exemplo, o animal que precisa de internação, ele vai precisar ficar internado. É a primeira vez desde que a Lola, aquela coelhinha, foi adotada, é a primeira noite que ela vai passar fora de casa. É a primeira noite que ela vai passar longe da família, e ela tá doente, e ela vai receber agulhadas, e ela vai ficar no hospital, né? E olha aqui, tanto a clínica quanto o hospital, né? Na nossa sociedade, a gente hospitalizou a morte. Né? Lembra que antigamente as pessoas morriam em casa, né? Então a gente tinha a chance de se despedir do vovô e da vovó porque eles estavam em casa morrendo. A gente cuidava deles até o dia da morte deles. A gente dava banho, a gente limpava, a gente velava em casa, né? A gente vivenciava o processo do morrer e da morte propriamente dito, né? E isso se perdeu ao longo do tempo, principalmente com os nossos pets muitas vezes, né? Então, quando a gente pensa que isso se perdeu por quê? Porque as pessoas morrem no hospital. O hospital virou um lugar das pessoas morrerem. A gente morre na UTI, sozinho, longe da família, sem roupa, com frio, sem nenhum conforto, muitas vezes, né? Porque, não sei se vocês sabem, mas 60% das pessoas, mais 60% das pessoas morrem com dor. Né? Isso porque elas falam que está doendo. Então, a dor já é negligenciada socialmente. Imagina na medicina veterinária, gente, se a gente passar esses números. Complicado, né? Muito triste isso. E isso traz para a gente já o processo do luto antecipatório, que é a própria sociedade instruir ali. Vai ficar internado, é grave, pode morrer. Você já tem a sua chavinha ali ativada de, olha, hospitalizei a morte. Nossa, acabou, né? E já começa esse sofrimento absurdo, né? E esse luto antecipatório, ele pode começar também no diagnóstico ou na comunicação de uma notícia ruim, que pode ser uma doença grave que está sendo diagnosticada, relatar uma piora de um exame, uma piora de um quadro físico, né? Comunicar a internação propriamente dita, né? A piora clínica do paciente, tudo isso pode trazer o processo de luto antecipatório, né? Nós, pessoas, vivemos luto antecipatório coletivo durante a pandemia, onde qualquer um de nós e qualquer um que a gente ama poderia morrer com Covid, por exemplo, né? A gente experienciou isso coletivamente, essa sensação de angústia, de mal-estar, de ansiedade, de desespero, de não saber o que vai acontecer. Isso é luto antecipatório, né? O luto antecipatório ele foi visto pela primeira vez em 1944, quando Lindemann, que foi quem cunhou esse termo, né? Ele via as esposas dos soldados que iam para as guerras, né? Como elas ficavam só dos soldados terem ido para as guerras. Elas já entravam nesse sofrimento intenso, como se essa pessoa, esse homem, já tivesse morrido, né? E aí que ele começou a perceber, opa, tem um padrão aqui acontecendo, e isso pode acontecer. E a gente também vê isso muito na rotina veterinária, tá? Por que as clínicas veterinárias não oferecem suporte ao luto, né? A Alice Frank fez esse estudo muito legal e traz pra gente, ó. Veterinários não são treinados, isso a gente sabe, a gente não é treinado para lidar com isso, né? O impacto da perda do animal, ele pode ser diferente para o tutor e para o veterinário, às vezes a gente não tem aquela conexão, né? A gente sabe que tem pacientes que a gente vai se envolver mais e que a gente vai sentir muito mais, e tem pacientes que a gente não tem aquela conexão, porque o paciente acabou de chegar e acabou de acontecer. Então, eu não tive nem tempo de me conectar ali com aquela situação. Eu posso ser empático, mas vai ser totalmente diferente o valor daquela perda para mim do que para o tutor. E às vezes o contrário também, né? Às vezes o tutor não está nem aí com o animal e a gente sente muito por aquele animal, né? Isso pode acontecer também, né? O medo de mencionar o luto e não conseguir lidar com a demanda do cliente. Se você falar, né, olha, eu sei, né, deve estar difícil, né? Você começa a falar como é que está sendo, o tutor começar a falar contigo, você fica com medo, porque se ele começar a desabafar, se ele começar a pedir conselho, o que você vai fazer? A gente não é treinado para isso, a gente só vai se afastar. Então, se a gente não falar, se a gente menosprezar aquilo, não quero saber, né? A gente não vai ter que lidar com essas consequências depois, né? Então, a gente não fala sobre, não menciona isso. Diminuir o significado da perda facilita para o veterinário o conflito de não saber oferecer suporte. Justamente isso que eu acabei de falar.
Eu não vou oferecer um suporte que eu não fui treinado. É tipo isso, por exemplo, você vai fazer uma prova, você estuda para ela. Se você não estudou, você vai conseguir fazer essa prova? Não vai, né? Ou se for, vai ser muito mal, né? Então, justamente isso, a gente não estuda, a gente não se prepara para lidar com essa situação. Então, a gente não faz, né? Justamente por isso. A sociedade como um todo já tem a dificuldade de lidar com a morte, né? A gente já falou com isso. E oferecer o suporte para o luto não é pré-requisito profissional, né? Espero que um dia seja, mas deveria ser, porque todos nós vamos lidar com isso e a gente não sabe lidar. A gente também não sabe lidar nem com a gente, né? Como é que eu fico frente ao luto do meu paciente? Complicado, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. A melhor coisa é a empatia e a compaixão nessas horas, né? Empatia é muito perigosa, a gente tem que tomar cuidado com ela, porque é a palavra da moda, né? A empatia, falta empatia. O que é empatia? É o se colocar no lugar do outro, basicamente, né? Só que é difícil, por quê? Primeiro que eu não sou o outro, né? Eu uso meus neurônios espelhos para conseguir me colocar nessa situação. Empatia a gente aprimora, tá? A gente treina isso, a gente desenvolve isso ao longo da nossa vida, na vida profissional também, tá? E existem 3 tipos de empatia principal, né? A empatia cognitiva, a preocupação empática e a empatia emocional. A preocupação, a empatia cognitiva, né? É quando eu imagino o que a pessoa está sentindo, né? Eu vejo uma pessoa chorando, eu imagino que para ela deve estar muito difícil, que deve estar muito triste ali, né? Isso é a minha empatia cognitiva. Eu consigo imaginar o que está acontecendo ali na cabeça daquela pessoa, né? A empatia emocional é quando você se identifica com aquela emoção. Tá triste para ela e tá triste para mim. Estamos compartilhando aquela emoção. Tá difícil, né? E a preocupação empática é, olha, eu sei que tá difícil para você e eu quero fazer alguma coisa para te ajudar, né? E parou aí. Por isso que a empatia é perigosa. Por quê? É através da compaixão que a gente tem meios para conseguir lidar com a situação, para conseguir cuidar daquela situação. Então vamos fazer uma analogia aqui bem simples. Tem alguém se afogando na sua frente. Você é empático, você pulou na água. Então você teve a sua preocupação empática, a sua empatia cognitiva, porque você viu a pessoa se afogando, caramba, tá difícil, né? A sua empatia emocional, você pulou na água ali para salvar a pessoa, e a sua preocupação empática, porque você queria ajudar aquela pessoa a sair daquela situação. Mas você não sabe nadar. Por quê? Você não tem a sua compaixão desenvolvida. O saber nadar é a compaixão, né? Então, você vai entrar e vai afundar os dois. Vocês dois vão se afundar, né? A compaixão é o saber nadar. Mesmo que eu não consiga salvar a pessoa do afogamento, eu vou conseguir sair de lá. Vou sair molhado, vou sair traumatizado, vou direto para terapia, sim, mas eu consegui sair. Eu consegui lidar, eu vou ter forças para me reorganizar e conseguir continuar com a situação ali, né? E a empatia é complicada por causa disso. A gente não pode parar só nela. A gente tem que ser empático, sim, desenvolver a nossa empatia, mas a gente não pode parar só nela, tá? A gente tem que trabalhar a nossa compaixão ali também, tá? E aqui é justamente isso, né? Essa tirinha eu acho sensacional do estudo protótipo. O faça pelo outro o que você gostaria que fizesse por você, né? Nunca faça pelo outro o que você gostaria que fizesse por você. Primeiro que isso é uma empatia super barata, né? Aquela ideia de, poderia ser comigo, né? Não, não é com você e talvez não seja com você, está sendo com o outro. E você também tem as ferramentas e a capacidade de sentir ali pelo outro e ser empático sem imaginar se fosse com você, né? E aqui, quando a gente faz pelo outro o que a gente gostaria que fizesse por nós, está sendo sobre nós e não sobre o outro. Qual é a necessidade do outro? Né? E aqui justamente a tirinha do cacto da flor. A flor precisava de água, o cacto não. Ele vai ali colocar o guarda-chuva, né, achando que está ajudando ela, mas ele matou ela por causa disso, né? Então é justamente isso. É o que o outro precisa de mim. É isso que eu tenho que suprir, é isso que eu posso suprir. E não o que eu gostaria que fizessem por mim, né? Por exemplo, eu gostaria nessa situação que me dessem um abraço. E aí você está com um tutor que não suporta que encostem nele. Você vai lá e dá um abraço na pessoa. Constrangimento, né? E às vezes você toma um empurrão ali, eu não quero que você encoste em mim, né? Então, não é legal, tá? Isso a gente vai aprendendo o quê? Aprendendo comunicação não verbal, né? Estudando sobre isso, tentando entender ali essa parte do diálogo com a boca fechada, né? Mas com os olhos muito bem abertos ali para entender o não verbal, o que está acontecendo ali. Isso também, gente, comunicação, empatia e ética são as 3 coisas na veterinária que a gente vai aprimorar
para o resto da vida, tá? Comunicação também a gente estuda e a gente aprimora. E dentro dos cuidados paliativos também a gente faz muito isso. E usa muito isso para o luto também, tá? A escuta ativa e o silêncio presente na hora do luto também ajuda muito, né? O que é escuta ativa? É ouça atentamente. Às vezes a gente acha que, eu tenho que falar alguma coisa para essa família, né? Eles têm que sair daqui sorrindo. Eu comuniquei uma notícia ruim, o animal morreu, eu dei o diagnóstico de um câncer e eu quero que a família saia pulando daqui. Não quero ver ninguém triste, hein? Não quero saber de depressão, né? Igual o memezinho que está atualmente rolando por aí. Não é assim que funciona. Você está dando uma notícia triste, vai ser triste. O fato de você saber comunicar uma notícia ruim não quer dizer que ela vai se transformar numa notícia boa, né? Então, nessa hora, você tem que ter a escuta ativa. Ouça o que o tutor tem para falar. Ouça o que aquela família quer falar contigo, né? Ouça atentamente. A escuta ativa é isso. Eu estou aqui te ouvindo, né? Eu não estou aqui, ó, no celular, tipo, pode falar. Tá, só um minutinho que eu já vou. Você não está dando atenção. Então, é dar atenção. Ouça ativamente o que aquela família tem para falar, né? E o silêncio presente às vezes, você só precisa estar ali. Não tem nada que você vai falar muitas vezes, né, que vá ajudar nessa hora. E às vezes a gente lança aquelas frases de efeito pronta, né? Foi melhor assim. Ele já era velhinho, né? E aí você fala isso pro tutor idoso, né? Ele já era velhinho. Não, chegou a hora dele. O tutor entende o quê? Tô na lista, né? Sou o próximo. Então, a gente fala isso às vezes porque a gente quer ajudar mesmo, numa boa intenção. Mas às vezes a gente não precisa falar nada, né? É só estar ali presente mesmo. Oferece um lenço para enxugar o nariz, enxugar as lágrimas. Oferece um copo d'água. Vocês não têm noção do poder que um lenço e um copo d'água tem para uma pessoa enlutada. E um bom par de ouvido. Tá? Ouça atentamente. Nessa hora o tutor vai te contar a história, ele vai falar quando o animal chegou, ele vai falar tudo que o animal aprontou muitas vezes na casa, como é que foi esse processo. São histórias muito ricas e muito únicas que a gente deixa passar despercebido, né? Porque a gente não desenvolve isso, a gente só tá ali no automático, salva a vida, salva a vida, salva a vida, salva a vida, se frustra, se frustra, se frustra, se frustra, desiste da profissão. Que é isso que acontece, infelizmente, né? E eu falo porque eu mesmo já quase fui desses, tá? Eu já quase larguei a medicina veterinária porque eu segui esse molde de salva a vida, salva a vida, salva a vida, se frustra e desiste de tudo, porque é o que é ensinado, né? De certa forma. Mas existem outras abordagens. Se para você faz sentido, né? Você pode fazer isso. E assim, tudo isso que eu tô falando, gente, abordagem ao luto e tudo mais, você não precisa ser paliativista de formação para fazer isso, tá? Qualquer um pode fazer, qualquer um pode aprimorar isso, deveria ser pré-requisito básico para qualquer área da saúde. Não é, ainda. A gente tá com esperança que isso vá mudar. Porque a quantidade de pessoas frustradas, profissionais frustrados e doentes que tem por aí por não serem ensinados isso, né? Porque a gente vai para a veterinária porque a gente quer salvar vidas, né? E muitos dos nossos pacientes morrem, como a gente já falou. Então isso frustra a gente se sente mal, a gente se sente triste, obviamente. E como é que a gente lida com essa tristeza? Como é que a gente lida com essa frustração? Muitas vezes a gente não lida, a gente só vai seguindo, né? E deixando o negócio fluir, só que não flui. Estagna e uma hora essa conta vem. Então isso é complicado, né? O luto nos animais não humanos também acontece bastante. Esse é um dos meus objetos de estudos atuais, né? Uma das minhas pesquisas, onde a gente vê também que acontece muito isso. Já tem vários relatos na literatura de animais selvagens mesmo, né? Em relação ao luto, onde a gente vê o luto presente em elefantes, em chimpanzés, em golfinhos, né? Assim como a gente vê na nossa prática clínica, né? Roedores lagomorfos, principalmente, vivenciam um processo de luto muito intensamente e os psitacídeos também, tá? Principalmente. A gente vê muito, são animais mais gregários, né? Muitas vezes, e quando um dos membros do grupo morrem, eles também passam por esse processo de luto. A gente vê comportamentos semelhantes ao luto humano acontecendo nesses animais, tá? Redução de apetite, muitas vezes tem uma queda de imunidade, né? Esse animal está mais vulnerável ali a certas infecções. Tem animal que literalmente piora muito o seu quadro clínico depois da morte do companheiro, né? Que a gente fala que ele se entrega, né? Tem animal que o tutor tem que dar uma atenção maior, né? Tem animal que o tutor fala que, nossa, ele mudou de comportamento totalmente. Ele faz umas vocalizações aqui em casa que ele nunca fez antes. E eu não consigo entender o que está acontecendo. Só pode ser que ele está sentindo falta, doutor. E muitas vezes é. Né? Muitas vezes é. Então, isso ainda não é muito bem elucidado, né? Mas acontece sim, tem um padrão que a gente vê muitas vezes. Não, padrão não.
Porque padrão a gente tende a padronizar assim que acontece, né? A gente tem situações corriqueiras ali que vão acontecer, dependendo da espécie, eles acabam sentindo, tá? Isso pode ser uma abordagem clínica também importante, né? Eu preciso dar atenção para esse paciente enlutado, porque esse animal ele vai estar mais vulnerável, ele pode ter alguma enfermidade ali que vai aparecer, eu vou ter que dar uma atenção ali mais especial para ele ficar mais de olho, tá? Isso é muito importante. As despedidas também são rituais muito importantes, né? Isso tanto para os animais humanos quanto para os animais não humanos também. Os pets também se despedem, tá? E isso é muito individual, gente. Não tem como a gente colocar numa caixinha e falar todo tutor tem que ver o corpinho do animal, todo tutor tem a necessidade de velar esse animal, né? Mas esses rituais de despedida, eles são importantes, né? Socialmente falando para a gente. O velório, principalmente o enterro, né? Ajudam a gente a processar o luto e a entender melhor, principalmente em casos de mortes súbitas, né? É um processo muito importante que dá a chance ali dessa pessoa se despedir muitas vezes, né? Ainda é uma coisa que não é validada, né? Os veterinários também fogem disso e muitas vezes é uma necessidade do tutor. Ele quer ver o corpinho, ele quer se despedir, ele quer tocar pela última vez, ele quer ter essa lembrança, né? Dentro dos rituais de despedida também pode entrar, por exemplo, doutor, eu queria guardar uma pena dele, eu posso? Eu queria guardar um pedacinho do pelo dele, eu posso? Né? E muitas vezes a gente julga, né? Olha lá, o doido, tá querendo levar um pedaço do bicho morto para casa. Isso é uma lembrança do amor da vida dele, né? Então, para ele pode ser muito importante. Os tutores fazem muitas vezes peças, lembranças muito bonitas com essas partes, né? Que eles guardam para sempre ali do animal. Então, isso pode ser um modo, né, de se despedir também. O velório, propriamente dito, essas fotos que estão aparecendo aí para vocês são da Amanda Stronza, tá? Tem o Instagram dela ali em cima, quem quiser seguir. A Amanda é uma antropologista, ela faz um trabalho muito legal. Ela pega os animais que são vítimas de atropelamento em estradas e ela orna, né, esses corpinhos deles com essas flores que vocês estão vendo aí para se despedir, né, dessas vidas que foram tiradas de maneira acidental e tão trágica, né? Eu acho esse trabalho maravilhoso, isso é muito inspirador, de certa forma, para mim. Eu gosto muito dessa parte dos rituais de despedida, é uma parte que sempre me encanta muito e que eu gosto de participar e que eu me permito estar ali, né, com os tutores, porque é muito único, assim. É um momento de muita necessidade de apoio também, e é um momento de gratidão, né? Até em relação àquela vida que foi compartilhada, né? Então, já participei de velório de diversos animais, já participei de velório de peixe, de velório de hamster, de velório de animais grandes também, né? E um que me marcou muito foi de um coelhinho, que foi o primeiro, na verdade, foi o primeiro paciente que eu me envolvi assim mais. Ele era paciente de cuidados paliativos, ele tinha doença renal crônica, e quando ele morreu, a tutora me convidou para se despedir dele, né? E nesse momento, a gente fez uma oração ali que era importante para a família, né? E esse coelhinho, ele gostava muito de couve, né? E a tutora plantava as couves no quintal para dar para ele comer. E aí a gente enterrou ele embaixo do canteiro de couves favorito dele, né? E a gente plantou várias mudinhas de couve ali, honrando e lembrando dele com muito amor, muito carinho e muitas lágrimas, né? Então, isso foi muito importante, foi uma coisa que marcou muito a minha vida e que marcou a da tutora também. A gente é amigo até hoje, se aproximou muito a gente, né? Então, são momentos muito únicos, às vezes, que a gente se priva por medo de estar ali, né? Por medo de se envolver, por medo de chorar. Tá tudo bem se você chorar, não te faz menos profissional, tá? Claro, se a gente pudesse segurar, né, já não chegar dando a notícia ali chorando, tudo bem, mas se eventualmente vierem lágrimas durante esse processo, tá tudo bem. Só te lembra que você é humano. E os tutores também, tem alguns estudos que mostram isso, né? Com o humano, inclusive, que os pais das crianças que vão ao médico, né? Os pais procuram no médico, a primeira coisa que eles olham no médico para confiar no médico não é a capacidade técnica dele, é sim a capacidade desse médico em demonstrar seus sentimentos, né? Então isso é muito importante. E nessa hora também a gente pode estar ali e pode proporcionar para o tutor às vezes. Às vezes é muito caro, o tutor não tem como pagar, então às vezes eu peço para eles trazerem uma caixinha, alguma coisa, eu pego umas flores ali do jardim que eu tenho e coloco ali, orno, né? Esse corpinho para a gente conseguir se despedir. Às vezes o tutor quer fazer uma oração, às vezes o tutor só quer olhar para o animal, às vezes o tutor quer dar um beijo, um abraço final, às vezes o tutor nem quer ver, é muito relativo, mas se a gente perguntar, olha,
É importante para você vê-lo pela última vez, né? Como é que a gente vai fazer? Você vai querer deixar ele aqui com a gente? Você quer levar ele para casa? É sempre legal vocês terem também lugares para indicar. Olha, a gente tem esse cemitério que pode ser feito o enterro, né? Tudo isso a gente pode delimitar e deixar no nosso plano ali para lidar com essa parte do óbito, né? Mas esse ritual muitas vezes é muito importante, não precisa ser nada muito elaborado. Às vezes o tutor só precisa ver o corpinho do animal se despedir e às vezes ele quer você ali presente, às vezes é importante para ele você tá ali, porque foi você que cuidou daquele bichinho, né? E você consegue estar ali, você quer estar ali, são coisas que a gente também pode refletir sobre, né? E nós, nisso tudo, né? A gente geralmente não busca ajuda, é muito raro encontrar médico veterinário que faz terapia, né? Com psicólogo, principalmente, e isso é muito importante, né? Psicólogos, psiquiatras podem ajudar muito a gente nesse processo, cada um tem uma condição, cada um tem uma vida, cada um tem uma mente, né? Então, isso é muito importante. Fazer psicoterapia não é sinal de fraqueza, fazer psicoterapia não é coisa de doido, todos somos doidos, tá? Só para deixar muito claro, cada um com sua loucura, né? Mas eu não estaria aqui conversando com vocês hoje se eu não fizesse terapia, por exemplo, né? Isso me ajudou, me tirou do fundo do poço mesmo, e eu espero que vocês não tenham que chegar no fundo do poço para buscar ajuda. Então, façam terapia, nossa profissão exige isso de nós. Isso é extremamente importante. Nós somos cuidadores. Toda profissão que cuida tende a levar ao burnout, principalmente, né? E a fadiga. Então, a gente precisa se cuidar. Precisa estar com a nossa saúde mental, física, né? Tudo em dia, tá? Quando a gente não busca ajuda, a reorganização é muito mais difícil e isso pode levar à exaustão, né? E muitas vezes a gente não tem nem apoio da equipe, né? Os colegas veterinários, eles se julgam muito. Ah lá, fulano tá chorando, né? E principalmente as mulheres sofrem muito com isso, né? Principalmente pelo machismo estrutural que a gente tem. Ah lá, fulana tá chorando, né? Ah, tem que ser mulher mesmo. Eu já ouvi isso, gente. Isso é um absurdo, né? Como se reprimir emoção é sinal de força. Não é. Tá? Não é. Você, seja homem, mulher ou qualquer outro, pode chorar. Tá tudo bem, não tem problema nenhum. Só te lembra que você é humano, tá? Você não precisa reprimir emoção. Ah, tá muito difícil? Dá licença. Vou sair da sala, vou chorar, né? E muitas vezes a gente não tem esse apoio da equipe, porque os colegas ficam julgando, os colegas ficam apontando o dedo. E às vezes você tem, por exemplo, eu tenho a sorte de ter uma equipe maravilhosa que quando um está precisando de ajuda, a gente está ali do lado. A gente está segurando a mão, a gente está dando um abraço, a gente está acolhendo, a gente está ouvindo, a gente está dando um lencinho, a gente está dando um copo d'água, a gente está dando um chocolate, né? A gente está ali. Então, isso é muito importante. Esse apoio da equipe faz toda a diferença nessa hora também. Mas a gente sabe que, infelizmente, não é em todo lugar que você vai encontrar esse apoio. E aqui, a analogia da máscara de oxigênio, né? Se a gente está no avião, máscaras de oxigênio cairão automaticamente em caso de qualquer problema, né? O que é recomendado? Coloca a máscara em você e depois você coloca no coleguinha do lado. Por quê? Se você não colocar em você, você vai desmaiar, você vai morrer e você não vai ajudar ninguém. Vamos passar isso para a nossa vida? A gente cuida dos animais, a gente cuida dessas pessoas indiretamente e diretamente também, né? Muitos não sabiam, mas agora acho que vocês sabem que a gente também está envolvido com os humanos, né? Como que está o nosso autocuidado? A gente está se cuidando o suficiente para conseguir cuidar do outro? Será que a nossa saturação, a nossa oxigenação ali está boa? Ou será que não, né? Reflexões. Então, é isso. Para a gente exercer a nossa profissão, a gente tem que se cuidar. Senão a gente não consegue fazer nada e a gente não consegue dar conta, tá? Aqui os tipos de autocuidado, né? Então, lembre-se, você não é um super-herói. Reconheça seus limites e viva a vida intensamente, né? Ó, não tenha vergonha de buscar ajuda dos profissionais, busque ajuda, isso é importante. Não abra mão das boas noites de sono, isso daqui eu sempre leio para mim. Não abra mão das boas noites de sono, isso é muito importante. Reforce seus laços de amizade, reserve um tempo para curtir a vida e a convivência com outros, né? E sozinho também, a gente precisa dos nossos momentos sozinhos, né? Viva intensamente seus momentos em família, pratique atividades físicas, essa daqui eu preciso urgentemente voltar a fazer. Mantenha uma alimentação saudável, essa também é para mim, tá? Então, isso são coisas que ajudam no autocuidado, né? E lembrando que autocuidado não é só emocional, né? Tem emocional, pessoal, físico, social, espiritual, espacial, laboral, financeiro, tudo isso é autocuidado. Falar sobre saúde mental não é só falar sobre fazer terapia, é sobre tudo isso também tá íntegro, né, para a gente conseguir ali fazer o nosso trabalho da maneira
mais tranquila, entre aspas, possível, né? A gente precisa estar com isso em dia, às vezes não vai estar uma coisa ou outra, né? Mas isso ajuda muito você a se reestruturar e se reerguer ali, né? E dar conta ali do trabalho. Às vezes você não vai dar conta também, tá tudo certo. O importante é você ter consciência disso, buscar ajuda e saber que você não é um super-homem, que você não é uma super-heroína e que você tem que se cuidar. Assim como você cuida dos seus pacientes, que você cuide de você para você estar apto a cuidar dos pacientes. Conclusão, né? Aqui eu gosto sempre dessas tirinhas para finalizar, porque fala muito sobre isso, né? Charlie Brown fala para o Snoopy: só se vive uma vez, Snoopy. É aquela frase que a gente sempre fala para fazer alguma besteira, né? Ah, só se vive uma vez, vamos, vai. Nunca, e a gente sempre tá vivo no outro dia para se arrepender, né? E o Snoopy fala: não, errado, né? Só se morre uma vez. A gente vive todos os dias. E é justamente isso, que a gente possa ter mais vida nos nossos dias e trazer mais vida para os dias dos nossos pacientes também, né? Que a gente pare de focar em muitos dias de vida, muitos anos de vida. Isso não é sinônimo de qualidade, né? E que a gente possa focar em realmente mais vida nesses dias, tá? Não tenhamos pressa, mas não percamos tempo, né? Justamente isso, é o famoso viver um dia de cada vez, mas viver realmente, né, um dia de cada vez. E essa frase do Ursinho Pooh que eu gosto muito, né? Que sorte a minha em ter algo que faz com que dizer adeus seja algo tão difícil. E é justamente isso. Por quê? Se tá difícil dizer adeus, é porque tem muito amor, tem muito carinho envolvido, né? E que sorte a nossa poder ter vivenciado e sentido todo esse amor, todo esse carinho, e que isso seja lembrado para sempre, né? Que a gente possa lembrar os nossos mortos, que a gente possa lembrar os nossos amores, que a gente possa lembrar as nossas saudades, compartilhar isso com os outros quando possível, e quando não for possível, que a gente possa se autorizar a sentir o que a gente precisa sentir ali naquele momento. Se vier lágrima, veio lágrima, a gente enxuga, a gente põe essas lágrimas para fora, né? Se vier alegria, que a gente gargalhe loucamente o quanto a gente conseguir, né? E que a gente sinta o que a gente precisa sentir. E finalizo com uma frase da Cicely Saunders, né, que é a mãe dos cuidados paliativos, que é: eu me importo pelo fato de você ser você, me importo até o último momento da sua vida e faremos tudo o que está ao nosso alcance, não somente para ajudar você a morrer em paz, mas também para você viver até o dia da sua morte. E é justamente isso, né? Que a gente tenha essa possibilidade de trazer isso para os nossos pacientes, né? Trazer isso para a nossa vida também, e que a gente possa acolher essas famílias durante o processo de luto e nos acolher também quando a gente estiver passando por esse processo de luto com o nosso paciente. Tudo bem? Obrigado pela atenção de vocês. Deixo aqui os meus contatos, o meu e-mail e o meu Instagram, qualquer coisa que eu puder ajudar, estou à disposição, tá? E agora, eu passei um pouquinho do horário, né, gente? Me perdoem, falo demais. Mas agora a gente pode conversar também, se vocês quiserem. Imagina, professor, foi ótimo sua palestra. Eu me identifiquei aqui em muitas partes dela, assim. A gente estava até aqui no grupo do GES falando que a gente estava muito emocionado, porque tudo que você vai falando, cada um vai sentindo, né? Então, na hora que você diz assim, o médico não pode dizer que não tem o que fazer. Realmente, eu já ouvi isso e é muito difícil você ouvir isso. A gente que faz estágio, né, é aluno da professora Carolina, eu e a Ana Paula, a gente já acompanhou algumas consultas de roedores. E eram, assim, tava já meio que nas últimas o bichinho. Aí eu comentei até com a Ana Paula, falei assim, eu acho que eu não conseguiria ter um roedor para sofrer, assim, constantemente por tão pouco tempo de vida que ele vai ter, né? Uhum. E sobre o senhor falar assim que também o pessoal julga, né, que o tutor ele guarda uma pena, ele guarda um dentinho, ele guarda um pedacinho de pelo. Acho que é esse amor mesmo, né? A gente guarda. Eu guardo muitas penas do meu papagaio. Exato. uma troca de pele de alguns lagartos ou da cobra. Os dentinhos, né? Um pedacinho de unha, a gente guarda mesmo. Que a vidinha deles é tão resumida, né, em vista do que eles trazem de conforto e companhia para nós. Só agradecer mesmo.
Eu que por agradeço. tudo que você falou aqui, foi emocionante. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Ao Louro dando um oi. Ele tá aqui falando. Oi, Loura. Mas é justamente isso, assim, e esse ponto, né, do não ter mais o que fazer que você falou, isso acontece muito, assim. E eu recebo muitas famílias desesperadas mesmo que vêm para cuidados paliativos, principalmente, falando, doutor, me ajuda, pelo amor de Deus. Falaram que não tem mais o que fazer por ele. E ele tá mal, ele tá com dor, e o que que eu vou fazer? Eu vou deixar assim? Ele vai morrer assim? Eu não quero eutanasiar, né? E é justamente isso, assim. E eu não sou contra a eutanásia, eu não faço, mas eu não sou contra a eutanásia. Eu sou contra a banalização do procedimento de eutanásia que a gente vivencia na medicina veterinária. Né? Às vezes você não sabe mesmo o que fazer e tá tudo certo, mas tem alguém que saiba às vezes, né? Não custa nada a gente trocar uma ideia, conversar. Isso é uma coisa, nossa, eu ajudo muitos colegas e muitos colegas me ajudam também, porque não é fácil, né? Trabalhar com cuidados paliativos não é uma coisa fácil, porque você vai pegar paciente com doença cardíaca, com doença renal e com várias coisas, e tudo vai se unificando. E eu não sou cardiologista, não sou nefro, então eu preciso de ajuda de um cardio, preciso de um nefro, preciso de um fisioterapeuta, a gente vai agregando ali, né? Então isso é muito importante, é sempre uma troca, mas é isso, eu nunca falo não tem o que fazer, já falei, sim, ao longo da minha vida com certeza já falei, porque a gente aprende isso, né? Mas hoje eu entendo o impacto que essa frase tem, né? E eu nunca esqueço disso. Uma vez que eu atendi uma coelha, essa coelha ela tinha um nódulo mamário e a tutora também tinha um nódulo mamário, né? E essa tutora ela já tinha metástase em osso, né? E o médico dela falou, não tem mais o que fazer. O médico da tutora falou, não tem mais o que fazer por você, né? Você é só paliativo, como eles falam, né? E quando eu dei o diagnóstico do câncer de mama da coelha, a tutora começou a chorar. Ela falou: Nossa, não tem mais o que fazer por ela também? Eu achei que era só por mim, né? E olha o peso disso, gente. E assim, o que é fazer, né? A gente tem muito o que fazer. Eu até brinco, imagina como é que é uma pós-graduação de cuidados paliativos de 2 anos sobre não ter o que fazer, né? É muita coisa ali que a gente aprende. Então, tem muita coisa. Assim, a gente nem imagina o peso das coisas. E muitas vezes acontece o oposto, né? O tutor tem já esse diagnóstico, você dá o diagnóstico do animal e você fala, não tem mais o que fazer. E o tutor entende, tá, por mim também, então não tem mais o que fazer, eu tô sendo enganado. Né? Então, isso é muito cruel e abandona mesmo o paciente, né? Você afasta aquilo de você, é muito triste. E essa outra parte que você falou também, né, do tempo de vida dos animais, dos roedores principalmente, né? Isso é uma coisa muito muito curiosa mesmo, porque a gente também passa a olhar de um outro jeito, assim, né? A não mensurar a vida em tempo cronológico, mas mensurar a vida em intensidade, né? E eu vejo muito os tutores de hamster, principalmente, faz muito isso, e rato, né? A gente sabe que eles têm um tempo médio de vida de 2 a 3 anos, que é bem curto comparado ao nosso, né? Mas aí a gente sempre ouve aquela frase, ah, não, doutor, nossa, estou sofrendo muito. Esse daqui vai ser o último que eu vou ter, nunca mais vou ter. Na semana seguinte tá com um filhotinho, ai, olha, adotei, que bonitinho. E é justamente isso, porque é o amor, né? Você não consegue ficar sem amar, é difícil a gente ficar sem amar, né? E a gente sabe que vai durar pouco em tempo cronológico, mas aquelas lembranças vão ficar para sempre, aqueles momentos vividos e compartilhados, eles vão ser únicos, né? E isso é o que faz muitas vezes a diferença, né? Mas eu falo porque eu já tive também rato, e eu falava a mesma coisa. E até hoje, assim, eu confesso que eu não tenho ainda essa abertura para ter, até por falta de tempo mesmo, por não conseguir dar atenção, mas eu tento olhar por esse outro lado, sabe? Em relação à intensidade que a gente vai compartilhar ali, né? E o tempo cronológico a gente sabe que vai ser curto, né? Isso com certeza. Tirando o louro, né? No caso, ele vai te enterrar, você sabe disso, né? Eu sei. Mas de resto, a gente sabe que eles vão antes da gente mesmo, vão ficar na nossa memória, infelizmente. Mas que a gente guarde com muito amor e que a gente possa lembrar, né, conversar sobre isso, falar, lembrar deles, trazer essa memória, que quando vier as lágrimas também, que a gente tenha com quem se abrir, né? E isso eu falo muito porque, gente, às vezes a gente é essa porta para o tutor, né? Às vezes a gente é essa ponte do tutor chegar ali e conversar. Muitas pessoas eu atendo também, ai, doutor, eu estou trazendo ele escondido aqui, minha família não quer que eu cuide, eles estão achando um absurdo eu gastar dinheiro com esse animal. E aí você vai ouvindo, né? E o tutor vai desabafando contigo, vai falando quão difícil tá ali para ele, porque em casa ele não pode falar com ninguém. Ele não tem com quem converse, com quem valide isso para ele, porque todo mundo da casa está achando um absurdo ele levar o animal no veterinário, né? E ele vai falar, olha, tá difícil acordar de madrugada para dar medicação para ele, tá difícil ver ele emagrecendo assim, né? Tá difícil ver ele não conseguir mais andar, né? E o pessoal de casa fica na minha orelha, tem que eutanasiar, e eu não quero fazer isso.
Então, isso são relatos reais mesmo que a gente vivencia no consultório, né? E são coisas que, às vezes, assim, não dá para a gente falar, não é um remédio, mas eu vou falar uma frase e a pessoa fala, nossa, é verdade, é isso. Não, eu estou acolhendo ela, eu estou ouvindo ela ali, né? E só dela falar, muitas vezes, já ajuda a aliviar um pouquinho, né? Já ajuda ela a entender, às vezes ela mesma, eu ouço muitas famílias, né? Principalmente durante o luto, e às vezes eles mesmos chegam na conclusão deles, assim, eu só fico ouvindo e a pessoa fica no monólogo ali falando, nossa, é verdade, por que eu não pensei nisso antes? Ah, é verdade, eu vou fazer isso. Eu falo, muito bem, tô orgulhoso, assim, não fiz nada, só te ouvir, né? E é justamente isso, assim, quando essa escuta ativa é muito importante, né? E às vezes a gente sabe que na rotina não é muito viável, por quê? Por exemplo, eu trabalho no hospital, né? E a rotina no hospital é insana. A gente atende, às vezes, 20, 25 pacientes por dia, né? No horário da 8 às 6. Então, o horário é muito curto, né? Muito corrido. E às vezes você não tem tempo viável para conseguir dar aquela atenção que você gostaria. Por exemplo, eu já cheguei a ficar em consulta de cuidados paliativos 5 horas com o paciente no consultório. 5 horas de consulta, gente, é muita coisa. Passou assim, tipo, voando, mas são 5 horas que eu tô ali com a família, né? Então, às vezes, você realmente está limitado de tempo, e quando isso acontece, por exemplo, eu vou fazer um acolhimento, eu vou ouvir ali, é importante você falar, olha, o tempo tá corrido hoje, a gente tem 15 minutos para conversar, mas esses 15 minutos eu tô aqui com você, né? Eu sou seu aqui, 15 minutos. Aí você consegue abordar isso, né? Porque às vezes as prioridades vão passando, né? A pessoa fica falando de outra coisa, ou você fica falando de outra coisa que não tem nada a ver ali, e você acaba não conseguindo fazer o acolhimento correto, né? Então é só uma dica mesmo, assim, para quando eventualmente vocês podem encarar essa situação de ter muito tempo, muita coisa a fazer muito rápido, você não vai conseguir ficar 5 horas numa consulta, né? Mas você pode ter os seus 15 minutinhos ali dedicado para aquela família, para aquela pessoa, e também ficar à disposição para sanar qualquer dúvida eventual que possa surgir, né? E eu gostei que você falou também, né? Que cada um se identifica com um ponto das falas, e é justamente isso, né? Cada um tem a sua vivência. Eu acho que essa nossa conversa, assim, no final, que a gente faz essa troca, é muito importante justamente para isso, né? Porque são vários pontos de vistas, várias vivências mesmo, e sentimentos e sensações que são únicas, assim. Então, quem quiser compartilhar também, fica à vontade, a gente está aqui para ouvir. A Ana Paula, ela vai ler algumas perguntas que surgiram aqui durante a palestra, tá bom, professor? Tá bom, obrigado. Vamos lá. Mais uma vez, obrigada pela palestra. Foi uma palestra bem emocionante, né, para todo mundo. Eu mandei logo no grupo, gente, já estou chorando aqui. E todo mundo também, porque mexe muito com a gente, porque realmente é um assunto que a gente não tem abertura para falar, não só como futuros médicos veterinários, mas também como tutor mesmo, né? Então, eu acho que é uma palestra super importante, né? A gente teve algumas perguntas, eu vou fazendo uma de cada vez, tá bom? Tá bom. Então, a primeira pergunta foi: algumas famílias dizem que é bom que uma criança tenha um animal como um rato, porque vivem menos tempo, e a criança vai se acostumando com a morte. É válido esse pensamento? Eu não acho que seja a justificativa correta. Tipo, eu vou ter um rato que ele morre rápido para a criança viver a morte, né? Não acho que seja assim. Essa criança ela vai vivenciar a morte em algum momento, né? Muitas vezes o pet ele vai ser a primeira morte que aquela criança vai vivenciar em vida, né? Isso também é importante a gente lembrar. Hamster, principalmente, eu atendo muitas famílias que os hamsters têm como cuidador principal as crianças, né? E quando esse hamster morre, a gente ainda tem um pouco daquela coisa dos pais não saberem lidar com a morte, não quererem abordar isso com as crianças e simplesmente trocar o animal. Né? Eu tenho esse hamster aqui, ele tá comigo há 6 anos, ele já mudou de cor algumas vezes, né? Mas ele tá aqui. Aí você vê, caramba, como assim? O que aconteceu, né? O hamster morreu e o pai foi lá, a mãe foi lá e colocou outro no lugar e não falou pra criança que morreu, né? Isso era muito comum, gente. Há uns 5 anos atrás acontecia muito. Hoje eu já vejo que não acontece tanto, pelo menos na minha rotina, não, né? Peixe, a mesma coisa. O peixe beta morreu. O Nemo mudou de cor, olha aqui, né? Isso é ver, o peixe morreu, o pai não quis falar. Então, assim, não acho que justifique ter um rato por causa disso. Eu acho que é muito realmente um pensamento mecanicista, né? De o animal tem que estar ali na família para ter para morrer. Não sei se foi esse o intuito também, mas vendo dessa forma, eu não acho que seja um pensamento correto. O que eu acho que seria um pensamento correto, independente de ter um pet ou não, seria trabalhar a morte com as crianças
desde cedo, né? A gente estava até numa discussão hoje na hora do almoço sobre isso, né? Eu estava conversando com uma amiga minha psicóloga que trabalha com essa parte de luta infantil, né? E as crianças até 5 anos, muitas vezes, elas não conseguem processar muito bem ali. Eu não sei explicar isso direito para vocês também, porque eu não sou psicólogo, tá, gente? Mas essa parte até os 5 anos, eles têm uma cognição um pouco diferente, né? Em relação a processar realmente a morte. A morte ainda é uma coisa mais abstrata, do tipo, foi embora, mas vai voltar, né? Não é aquela coisa permanente. Depois dos 5 anos é quando começa realmente a formar essa visão de, olha, morreu, acabou, não volta mais, né? Então, é muito dos pais realmente saberem lidar com isso com os filhos, né? Porque se esse pet não for a primeira morte que essa criança vai vivenciar muitas vezes, pode ser a bisavó, o bisavô, a avó, o vô, né? E acontece muito isso que a gente vê, inclusive os psicólogos mesmo relatam que os pais não falam, né, que o animal morreu ou a pessoa morreu. Ele foi dormir, filho. Né? E tem criança, gente, que desenvolve distúrbio de sono por causa disso, né? Criança com insônia, por quê? A vovó foi dormir, o cachorrinho foi dormir e nunca mais acordou, nunca mais voltou. Se eu for dormir, eu nunca mais vou ver o papai e a mamãe. Né? Então, olha o impacto que uma simples frasezinha ali tem na cabeça da criança, né? Então, quando a gente vai falar com a criança, realmente é um pouco diferente. Virou estrelinha, né? Aquela coisa de ainda tá presente ali, né? E a criança começa a conversar com a estrela e não tem uma resposta. E ela se frustra, porque eu tô sendo ignorada, a vovó não fala mais comigo, o cachorrinho não fala mais comigo, né? Então, são coisas ali que também faz muita diferença na hora da comunicação com as crianças, né? Eu não acho válido, nem sei se foi essa a pergunta, tá? Ou se eu entendi errado, mas eu não acho válido ter um rato com uma criança só para trabalhar a morte. Eu acho que a morte tem que ser, sim, trabalhada desde a infância, né? E a gente luta para que isso aconteça, porque a gente não tem uma educação social para a morte e para o morrer, né? E já passou da hora da gente ter isso, porque, como eu disse, a nossa sociedade judaico-cristã ocidental ainda trata isso como um tabu, né? Aquela coisa, falar sobre morte, bate na madeira, senão atrai, né? E eu sempre brinco, tudo bem, você não quer falar sobre morte, fica tranquilo, mas você vai morrer também, você sabe disso, né? Então não é que vai atrair, a gente vai morrer, né? E tem muito essa coisa de, não quero falar, com aquela coisa de como se fosse uma criança mesmo, né? Brincando de esconde-esconde. Ninguém tá me vendo aqui, né? Não tô aqui, vocês não estão me vendo. Não adianta, né? É um assunto natural, só que a gente falta muito para a gente naturalizar isso ainda. Então, claro, o pet ele é muito bem-vindo e pode ser a primeira perda dessa criança, sim, desde que esse pet seja bem cuidado, né? Que seja validado, que ele esteja numa família ali que dê amor, carinho e afeto para ele e que essa família passe junto por esse processo de despedida nessa reta final, tudo bem. Acho que até é ok, mas eu não acho válido o argumento de dar o rato, por exemplo, para a criança, um roedor, só para isso, tá? Eu acho que essa criança, ela pode, por exemplo, ela pode ganhar um rato e no dia que ela ganhou o rato, a avó dela morreu. Vai ser a primeira perda que ela vai vivenciar, né? Vai ser da avó. Então, é mais sobre como tratar a morte socialmente com esses indivíduos do que com o pet. Eu acho que até pode ajudar. Talvez, mas, por exemplo, pode acontecer isso. O animal tem um roedouro, os pais não sabem lidar, ele vai colocar outro no lugar quando ele morrer e essa criança nunca vai saber que o animal morreu, né? Então tem sempre os dois lados ali pra gente ver. Não sei se eu respondi a pergunta, porque eu começo a devanear, vocês viram, né? Então me corta qualquer coisa. Não, mas respondeu sim. Eu tive uma experiência muito semelhante, entre aspas, que foi do peixe. A gente tinha um peixinho e meu filho na época tinha 2 anos e aí o peixinho morreu. Uhum. E aí ele perguntava, cadê o peixinho? Que chamava Mig, porque meu filho chama Miguel. E eu falei, agora, o que eu falo para uma criança de 2 anos? Tipo, o peixe morreu. Tipo, é difícil você quantificar, né, a morte para uma criança de 2 anos. Sim. E eu falei que o Mig tinha ido visitar a família dele, porque ele estava com saudades da família. Uhum. E ficou tudo bem. Mas depois a gente teve que começar a explicar para ele o que era a perda, o que era a morte. Mas dá para perceber que eles ainda não sabem a dimensão disso, né? A gente já perdeu uma cachorra e ele fala, a Cherry foi para o céu para ela ficar boa e tá tudo bem. E de vez em quando ele pergunta da Cherry e tudo mais, mas você vê que ele ainda se confunde um pouco sobre o que aconteceu, né? Quantos anos ele tem agora? Ele tá com 4 anos e meio. É nessa fase que os psicólogos falam mesmo, né? Que ainda vê como uma coisa temporária ali, que vai voltar. Então, ele ainda tá nessa fase de transição. A gente fala que ela não pode voltar porque senão ela vai ficar doente de novo, né? Então, que ela tem que ficar afastada, né?
A nossa próxima pergunta é: hoje em dia, a profissão que mais se suicida são médicos veterinários. Você acha que tem correlação com esse despreparo em lidar com o luto na graduação? Não só isso, né? São muitos fatores. Lembrando só, a gente reforçando, que esses dados de os médicos veterinários serem a profissão que mais se suicida não são brasileiros, tá? A gente não tem estudos brasileiros até hoje com essa estatística, né, do suicídio de médico veterinário no Brasil, tá? Esses dados, eles são norte-americanos e europeus muitas vezes. A gente tem a Bianca, que é uma psicóloga que trabalha no Ecoavet, que está fazendo o doutorado dela agora com esses dados para tentar entender melhor o burnout, né, e tudo mais aqui no Brasil, mas até então esses dados eles são escassos, tá? Mas não acho que seja somente isso, claro. O que eles levantam como fator, o que os estudos trazem para a gente, né? Primeiro, realmente a gente lida com a morte 5 vezes mais do que um médico humano, né? Os nossos pacientes, eles têm um tempo de vida cronológico mais curto, então a gente vai experienciar muito mais a morte na nossa rotina, né? Além dos casos de maus tratos, que a gente sabe que é muito comum na nossa rotina. Isso é muito cruel, né? Isso tira o nosso psicológico do eixo, não tem como, né? As condições de remuneração também, né? O salário também, essa parte da remuneração também é um dos fatores, né? E também o nosso despreparo em lidar com essa parte da morte, do luto e também do nosso próprio autocuidado. Né? Como eu disse para vocês, a nossa profissão exige um cuidado especial. A gente tem que fazer terapia, a gente tem que estar com o nosso autocuidado total em todas aquelas dimensões que eu mostrei para vocês, né? Principalmente físico, emocional, social e espiritual, em dia. Né? E quando eu falo de espiritualidade, eu não estou falando de religião, tá? São coisas diferentes. A religião ela pode ser um meio de se atingir a espiritualidade, mas não tão interligados assim. As pessoas podem ser totalmente espiritualizadas e ter a sua espiritualidade sem estar ligada a nenhum tipo de religião, tá? É o que faz sentido para a vida de vocês. Então, esse autocuidado total, né, ele tem que estar em dia. A gente também não tem muito essa noção, né? Então, isso também são fatores que influenciam muito, assim. A morte, a eutanásia, por exemplo, né? A nossa profissão, ela realiza a eutanásia, né? No Brasil, a eutanásia humana ainda não é legalizada. Em outros países é, mas aqui não, né? Então, a nossa profissão, a gente lida muito com a eutanásia. E como eu disse para vocês, é a banalização da eutanásia, né? Porque a gente não tem educação sobre cuidados paliativos, tem gente que nem sabe que isso existe até hoje, né? E tudo bem, a gente está nesse processo de desconstrução e trazer esse tema, né? Para a gente conversar mais sobre saber o que é, quando indicar, como fazer, né? Isso na medicina humana também é uma coisa extremamente recente, né? Então a gente está nesse processo de desconstrução para trazer essa outra visão. Mas além dessa parte da graduação, né? Claro, a graduação, ela prepara você para lidar com as doenças, é uma formação generalista, a gente sabe, né? Mas hoje, por exemplo, a gente já está tentando e conseguindo introduzir essa disciplina, não é uma disciplina total, mas uma aula, pelo menos, sobre cuidados paliativos, sobre saúde mental, sobre a eutanásia, né? Sobre morte, sobre luto, né? Eu mesmo dou essa aula na graduação, né? Em relação a essa parte de tanatologia geral, o processo da morte, do morrer e luto. Coisa que eu nunca tive, assim, nem sonhava em ter. E eu sei que não é toda a grade que tem, porque ainda está nesse processo de desconstrução. Isso não quer dizer que a faculdade é ruim. Isso quer dizer que é o sistema de ensino ocidental mesmo que a gente tem. A gente não fala sobre isso. Medicina humana é a mesma coisa, enfermagem é a mesma coisa, a área da saúde geral é a mesma coisa. A gente não tem essa educação básica, né? Então, acho que além disso, tem todos esses outros fatores também que a gente conversou, que levam o médico veterinário ao burnout, né? Que é a síndrome da exaustão, né, da combustão. O próprio termo burnout do inglês é combustão, né? É quando você tem essa fadiga generalizada e você tem essa descaracterização e despersonalização, né? Onde você se perde, essa coisa também da gente não se envolver, né? A gente acha que a gente não se envolvendo, a gente está imune, né? E eu começo a comparar, principalmente, sabe quando você pega um gelo, uma pedra de gelo e segura ela muito tempo? Seu dedo, ele amortece, né? O gelo, ele deixa seu dedo ali sem você sentir nada. Se você pegar um bisturi e cortar seu dedo, você não vai sentir o corte, você não vai sentir a dor na hora porque seu dedo está amortecido. Mas quer dizer que não te machucou, né? Machucou. Isso pode gerar uma dor crônica, pode abrir porta para uma infecção. E quando você se afasta de não vou me envolver com aquela família, o que você está fazendo é passando essa camada de gelo ali em você,
né? Você não está se envolvendo, mas não quer dizer que você não está se machucando. E isso vai se acumulando ao longo dos anos, ao longo do tempo, e uma hora isso pesa, essa dor cronifica, né? E chega uma hora que você não dá mais conta. Nossa, eu quase derrubei o computador. Chega uma hora que você não dá mais conta disso tudo, né? Então, é uma problemática multifatorial, tá? Não tem relação só a isso. Claro que isso é um fator importante, a gente vê muito isso na rotina. É uma área que tem muita competição também, né? Os próprios colegas se julgam demais. E aí, falando de autocuidado, né? Só pegando esse gancho, por exemplo, se eu tenho... o médico veterinário vai fazer o horário de almoço. Aí o outro colega tá lá, mas fulano vai almoçar, olha lá que absurdo, né? Eu tô aqui trabalhando e fulano foi almoçar. E ao mesmo tempo o oposto, né? Tipo, fulano, a gente vangloria muito esses pequenos maus tratos, né? Ai, gente, ó, hoje trabalhei muito, nem consegui parar para almoçar, né? Ó, tô 2 plantões, tô 2 finais de semana aí dando plantão, não durmo faz 2 noites, ó, tô virado aqui, né? Isso não deve ser mérito profissional, isso não deve ser visto com bons olhos, isso é cruel, é um maltrato que você está fazendo com o seu corpo. A gente precisa ter horário de almoço, a gente precisa almoçar, a gente precisa dormir, a gente precisa pagar conta, a gente precisa de tudo isso, né? Então, o nosso problema é bem social, assim, cultural também, e é multifatorial, tá? Com certeza o luto influencia muito, sim, a morte também, mas tem todos esses fatores que ajudam bastante a esse índice ser tão alto. A nossa próxima pergunta é: alguns tutores, ao perder o animal, sentem que adotar ou ter outro animalzinho é algo desleal. Como o veterinário pode auxiliar esse tutor nessa fase? Repete só o começo, por favor, para mim. Alguns tutores, ao perder um animal, sentem que adotar ou ter outro animalzinho é algo desleal. Como o veterinário pode auxiliar esse tutor nessa fase? Tá. Isso pode acontecer e, ao mesmo tempo, a gente tem o oposto também, né? Aquele tutor que já quer um animal instantaneamente ali para ajudar ele a passar pelo processo de luto. Eu acho que, assim, ambas as situações não estão erradas, né? Porque é o que faz sentido para aquela pessoa. Então, primeiro ponto, antes da gente falar o que é certo e o que é errado, o que a gente não vai fazer, não tem como a gente falar, faz isso, faz aquilo, não dá. O que a gente pode fazer é ouvir. Se o tutor chegar para mim e falar, não posso ter outro, desleal, eu vou perguntar, por quê? Né? Por que que você acha isso? Eu sou aquela criança chata que fica perguntando por quê de tudo, sabe? Na comunicação eu sou assim, por quê? Por quê? E eu vou sempre perguntando por quê. Porque eu quero que a pessoa me fale, né? O que que tá passando na cabeça dela. Eu só vou conseguir acessar isso se eu der espaço para ela falar. Então, por que que você está se sentindo culpado? Por que que você acha desleal? Eu começaria por aí. E aí, dependendo do que ela falar, a gente consegue trabalhar em cima, né? E olha, tudo bem, você não precisa pensar nisso agora, né? Não é o momento de você pensar agora, processe a sua perda, né? Sinta o que você precisa sentir. A gente está aqui para conversar também. Se você precisar de alguma coisa, a gente está por aqui. O que a gente puder ajudar, a gente está à disposição, né? Mas primeiro tenta acalmar seu coração, tá tudo muito recente agora, e depois a gente repete essa conversa, qualquer coisa, né? Mas eu tentaria entender principalmente o porquê que essa pessoa se sente culpada, né? Muitas vezes pode ser essa sensação de substituição, né? De, estou substituindo um amor por outro, né? O que a gente sabe que não acontece porque amores são insubstituíveis, né? Mas a gente traz muito isso de tentar acessar essa parte mesmo, assim. Eu perguntaria o porquê e discorreria a partir disso. Independente do que o tutor me falasse, eu jamais tentaria convencer ele ao contrário, sabe? Não é o meu objetivo ali nessa consulta, assim, acolher ele, a entender essa dor dele, mas não falar, faz isso. Mas muitas vezes nessa hora, você consegue fazer ele enxergar a coisa de um outro jeito, né? E para ele começa a fazer um pouco mais de sentido ali. Então, assim, é muito individual, é difícil trazer essa resposta, assim, marcada, porque não é um protocolo, né? Então, assim, primeiro, acho que para responder, acessa por que que você está se sentindo dessa maneira, por que que é desleal para você? E aí, em cima disso, a gente consegue trabalhar, tá? Com certeza. Essas foram as nossas perguntas. A gente tem algumas outras perguntas, mas a gente tem o pessoal que entra agora em aula no noturno. Então, eu queria saber se eu posso enviar as outras perguntas e a gente depois posta as respostas no nosso stories, no Insta. Claro, Aí a gente faz um stories ou uma postagem com as demais respostas. Quero agradecer de novo imensamente por ter aceitado o nosso convite, pela palestra. E vou pedir para ficar com a gente mais um pouquinho, que a gente vai fazer a nossa foto oficial e as meninas vão passar os recados.
Tá bom. Eu que agradeço, gente. Obrigado pela atenção de vocês. Obrigado por esse pouquinho da vida de vocês que vocês doaram para mim. E o que eu puder ajudar, estou à disposição. Obrigada. Cami, você vai falar agora? Opa, boa noite, gente. Desculpa, primeiramente, por a câmera fechada, tive uns problemas técnicos, mas muito prazer, sou a Camila, sou analista administradora aqui do GES Anclivepa, e eu gostaria de agradecer ao professor Rafael, que palestra linda, emocionante, eu amei demais. E, pessoal, estou aqui para informar que quem quiser receber o certificado, e tá a lista de presença aí no chat, tá bom? E a gente está solicitando uma contribuição de R$3, que é um valor arrecadado para a gente reverter nos próximos projetos do Centro de Pesquisa da Anclivepa, ações sociais e educacionais que serão desenvolvidas pelo nosso grupo, né? É via Pix, a chave está aí no chat, tá? A Gia acabou de mandar de novo. E que todos que optarem pelo certificado, entrem no nosso grupo aí do WhatsApp, do Telegram, que lá a gente pode tirar dúvida e informar sobre a disponibilização do certificado também. E um adendo que para receber o certificado tem que ter assistido pelo menos 70% da palestra, tá, pessoal? Obrigada, viu? Perfeito, Cá, obrigado. Bruna? Oi, gente, boa noite. Primeiro, muito obrigada por essa palestra incrível, que é um tema que eu acho que a gente tinha que ser mais discutido, inclusive durante a nossa graduação, mas infelizmente não é assim ainda. E eu queria aproveitar e chamar todo mundo que está aqui ainda, inclusive o nosso palestrante, se quiser assistir. Nossa próxima palestra é dia 18/4, sem ser na próxima segunda, a outra, depois da Páscoa. A gente vai fazer uma palestra sobre medicina integrativa em animais silvestres. Vai ser o nosso início aí, porque depois a gente vai entrar no assunto da medicina integrativa específico, então a gente escolheu falar geral, depois falar mais específico. Em breve a gente vai liberar as inscrições do Simplo, desculpa. Então fica de olho no nosso Instagram, todo mundo aí, no grupo, que a gente vai divulgando tudo que a gente for fazer, nossas próximas palestras, datas, horários. Se tiver alguma alteração de data, de horário, e as inscrições também, tá bom? Muito obrigada, gente. É isso aí, Bru. Bom, obrigado novamente, professor, ao senhor, pela ótima palestra. Obrigado a todos que estiveram conosco. Aguardamos você no nosso próximo encontro, tá bom, pessoal? Até mais. Tchau, tchau. Professor, continua com a gente aqui, por favor. Tchau, gente. Até mais. Obrigado. Meninas, me ajudem só a encerrar aqui, colocar o pessoal para sala de espera.